Nosso protagonista tem 7 irmãs fêmeas puras, todas idols de alto nível. Seu trabalho é ajudá-las nos bastidores. Pelo menos era até aquele dia. De repente, seu celular vibra com a notificação de sua mãe, que o chamava para sua festa de 18 anos. Ao chegar, ele se depara com o bolo no mínimo estranho, eu diria. Ao fundo, a mãe sorria, dizendo que eles devem celebrar. Em seguida, vemos todas as irmãs juntas da mãe, reunidas à mesa, que anunciava que estava cortando todo o laço familiar com ele. Após um breve silêncio, Quatsumo confuso, ela pergunta se o garoto não escutou. Ainda sem entender, ele pergunta o que exatamente ela queria dizer com cortar laços. Esse seria para algum tipo de projeto ou alguma piada que ele não estava por dentro. Você não entendeu? Você é um inútil, pedaço de merda, sem valor, seu bosta. Não acredito que a mãe pariu um lixo como você. Um pouco agressiva, mas gostei dela. Essa é a quinta capeta, conhecida também por Inuzuki. Logo outra, a terceira filha, Maika, tomando calmamente seu chazinho, diz que concorda e que infelizmente o maldito teste de DNA continua confirmando que ele é seu irmão. Incomodada, a sétima filha, Yamayoro, com a ocupação de youtuber, diz que se existisse um projeto desses, ninguém assistiria. Aí nossa colega de trabalho, também conhecida como desempregada. A segunda filha, Futaba, também aceita com entusiasmo o plano da família, afirmando que pensou o mesmo. Porque essa menina tá pelada na mesa de jantar. E outra, a profissão dela é multitalentos, isso pra mim também é papo de desempregado. Em contrapartida, a primogênita Yoi, atriz reconhecida, rejeita friamente qualquer um que não tenha sangue puro dos Amagasaki. E ri declarando que ele é um bola murcha. Já a sexta herdeira, Nana, cantora de voz marcante, permanece em silêncio absoluto, perdida em seus próprios pensamentos introspectivos. Cantora muda e dá-lhe filha, hein? Puta que pariu. É só dentro nessa família. Dentro todo dia, 7 dias por semana, só no pelo. Enquanto isso, a quarta irmã Chique, dubladora de hentai, não consegue conter as gargalhadas diante do constrangimento alheio. Cala sua boca, dentuça, senão vou consertar seus dentes com meu soco inglês. No comando da mesa, a figura sombria e parideira deixa claro que não estava mais para brincadeiras. Tratava-se da matriarca Mana, uma poderosa empresária que declara não haver espaço para homens dentro da linhagem Amagasaki. E como que teve tanta filha? Foi com o dedo? Só no disquete, na força de vontade da fricção e só na cuspida pra dar uma aliviada. Aliviada na fumaça. O garoto de bola murcha, diante dela, se tremia mais que minha bunda em cabaré de travesti. Seus olhos se arregalam de terror ao perceber que nenhuma das irmãs tomará seu partido. Mas com licença, poderiam reconsiderar? Reconsiderar o quê? Tá bem claro que ninguém gosta de ti aqui. Ele implora desesperadamente, suplicando que reconsiderem aquela decisão tão severa. Em prantos, lembrando do quanto foi dedicado, gritando que elas são tudo o que lhe restava como família. Numa última tentativa, faz um apelo afirmando que não quer perdê-las. Mas a líder da casa se mantém em silêncio, impassível diante de sua demonstração patérica de afeto. Seu pedido é reconhecido com gargalhadas cruéis de várias das irmãs. A mais velha, capeta número 5, corta o ar pesado, dizendo que suas súplicas são inúteis. Com um ar gélido, revela a verdade devastadora. Ele nunca foi considerado como parte da família. Trêmulo, o rapaz reage incrédulo. Afinal, moraram juntos todo esse tempo. Só esperou completar 18 para se livrar. Antes dava problema com o governo. A matriarca apenas suspira, entediada com a negação, esclarecendo que sua presença serviu apenas para cumprir uma condição específica. Como ele estava no testamento da avó, a condição para ela conseguir usar a herança para financiar seu escritório era que cuidasse dele até completar 18 anos. Agora já era. Calcinha no chão, dinheiro na mão. Calcinha sumiu, dinheiro sumiu. Ela despreza a ideia de laços familiares, confirmando que tudo não passava de um contrato. Ele é bombardeado por lembranças amargas, sendo chamado de fracassado inútil, bola murcha e lento estúpido. Com um sorriso de vitória, Amanda anuncia que isso tudo terminava naquele dia. Ela o incentivava a comemorar seu valioso aniversário, pois aquela data era sem sombra de dúvidas importantíssima. Elas lhe desejam um feliz aniversário e em seguida um seco adeus. Vá embora daqui. No bolo, exibiam feliz nos vemos nunca mais. Sua mente retorna a cada momento de esforço do passado, aonde acreditava que se as apoiasse ao máximo seria reconhecido. A lembrança de uma família feliz é engolida pela realidade apavorante.
Uma única lágrima escorre quando enfim começa a aceitar que nunca foi parte deles. Com o rosto coberto pela sombra, ele aceita em silêncio o destino cruel. Por fim, ele ainda é obrigado a entregar o celular e os objetos pessoais, pois queriam garantir que as informações da família permanecessem sem vazamentos. Num último gesto de devoção, decide suportar a humilhação sem resistir, repetindo para si mesmo ser forte. As irmãs o observam partir, exibindo expressões que variam de cansaço a satisfação maliciosa. Obrigado pelo trabalho, maninho. A gente se vê, deixa pra lá. Adeus, seu bosta. Tô com uma fome danada. Dá pra agilizar isso aí pra gente comer o bolo? Tá esperando o quê pra ir embora, seu pau mole? Vê se não volta, por favor, maninho. É muito desagradável essa situação. Com um sorriso forçado e doloroso, agradece por tudo, apesar da crueldade. Sua existência é apagada simbolicamente quando uma foto sua é lançada ao fogo e reduzida a cinzas. Expulsam com bagagem em mão, o sem-teto dá uma última olhada à mansão que jamais foi seu lar, e com um sorriso encharcado de lágrimas, despede-se de sua antiga identidade. Refletindo sobre ser expulso justamente no dia em que completava 18 anos, ele agora era oficialmente um sem-teto. Mal sabia ele que um encontro inesperado estava prestes a acontecer, e prestes a mudar todo o seu destino. Essa é a história de como minhas irmãs comeram meu bolo, me transformaram em um sem-teto e roubaram a herança da minha avó caquética. E aí, tô gostando dessa história, hein? Já deixa o like e o hypar pra ajudar o seu amigo de mangá suspeitos. E compartilha com aquele seu amigo punheteiro. Já que a gente tá em setembro, ele precisa se ocupar com outra coisa. Porém, por enquanto, sua realidade se resume a um quarto sujo alugado, apertado e com um cheiro de leite duvidoso. Seu sonho de viver uma juventude comum já parecia impossível, com o cheiro de sebo preenchendo suas narinas. Ele chora sentindo o peso esmagador da traição. Assim, vagueia pelas ruas da cidade, sem dinheiro, sem teto, sem família e virgem. Eventualmente, o caminho leva até os portões da academia Yomoshuki Gwen. Após uma calorosa noite às estrelas ao lado dos mendigos, ele agora encontrava-se no escritório da diretora, carregando sua bagagem em busca do ganho de um teto e a perda da virgindade. Poético. Com um sorriso constrangido, ele conta sua história de fudido e anuncia sua intenção de abandonar os estudos, chocando a garota que cuidava da mesa. A jovem revelada como a idol Asha Asuka reage furiosa contra a ideia de vê-lo forçado a desistir depois de tudo o que suportou. Peitão, hein? Segura mais forte que tá transbordando. Precisando de ajuda, eu seguro pra você. Eu faço esse sacrifício. Ele tenta aliviar o clima, brincando com a formalidade dela, mas também reconhece sua indignação em sua defesa. Um flashback mostra que já haviam se cruzado antes, por conta de seu trabalho na indústria do entretenimento noturno. Ele se recorda da verdadeira identidade daquela garota, a líder do Asterisk, o atual maior grupo idol do Japão. Asuka aparece em seu auge no palco, celebrando como a número 1, incomparável e encantadora com seus companheiros balançantes. A fêmea saudável se opõe, incapaz de aceitar aquilo, mesmo que ele já tivesse decidido. Tomado pela força do apoio dela, se emociona com o fato de alguém tão famoso se importar com um rejeitado como ele, e pensando que ela era realmente a melhor idol. Embora a diretora peça que Asuka se acalme, a idol insiste em defendê-lo. Tá querendo fazer caridade? Leva pra casa então. Para a frustração da jovem artista, a mulher responde com seriedade que a Tsumo já havia tomado sua decisão. Essa é a Shia Sakuya, a presidente da escola, e também mãe da que agora volta sua atenção para o garoto. A diretora esclarece que ninguém o estava obrigando a sair e pede para saber a verdadeira razão de sua escolha, caso não seja um problema. Ele cerra os punhos, relutante em expor o motivo doloroso que o levava a ser um sem-teto. A dirigente e idol aguardavam ansiosas, prestando atenção atentamente a cada palavra que ele hesitava em dizer. Por fim, admite de forma constrangida que não existe um motivo concreto, tentando minimizar sua situação. Aquela resposta vaga enfurece Asuka, que exige saber se ele estava de palhaçada com ela. O garoto, sem saber muito o que responder, apenas se desculpa, a deixando ainda mais confusa. Então a Tsumo reflete sobre a Umakoshi Academy, uma instituição de prestígio dedicada a formar futuras estrelas. Ele explica que havia decidido abandonar o entretenimento e acreditava que não tinha mais lugar ali para ele. Além disso, reconhece envergonhado que sua frequência às aulas já era tão baixa que parecia ter desistido há tempos. Ainda meio incomodada, ela questiona quantos profissionais auxiliavam junto com ele suas irmãs.
mas ele parece não entender o que ela quer dizer. Furiosa, ela pergunta como ele não sabia isso, destacando que seria necessário uma grande equipe para cuidar de 7 celebridades de alto nível. Vixe Maria, roubaram o bolo do cara e ainda espremeram o coitado. A garota começa a numerar a equipe gigantesca que seria necessária e perguntando pelo tamanho do time dele. Hesitante, ele faz a revelação chocante que era apenas uma pessoa cuidando de tudo. O encarando por um momento, Asuka logo explode em descrença, agarrando-o com força e insistindo que isso era impossível para um indivíduo só. Do nada, ele mete um Asuka, por que você tá aqui? Só porque a filha da diretora não precisa estar aqui. Nesse momento, a diretora, em tom brincalhão, revela que a Idol havia solicitado ao segurança que a chamasse quando ele fosse à escola. Envergonhado, Asuka gagueja perguntando do que ela estava falando. Embora tente disfarçar, ela é vencida pela vergonha e acaba desviando o olhar completamente vermelha. Ele não consegue conter um sorriso, achando sua confusão inesperadamente encantadora. Então tenta quebrar o clima, dizendo que ela brava era assustadora. Gritando, ela fala que não estava brava com nada e manda que ele não a chamasse de fofa tão casualmente. A frustração causada pela vergonha logo se mistura às lágrimas, enquanto ele refletia no que deveria fazer nessa situação. Dessa vez é ele quem desmorona, emocionado, admitindo em prantos que não consegue resistir à sua fofura. Então a presidente da escola solta uma tossida, cortando o clima intenso para fazer uma última pergunta. Ela lembra ao rapaz sobre ele ter dito que agora viveria sua vida baseada em suas próprias escolhas. Em seguida, questiona quais são seus planos, agora que decidiu abandonar o mundo do entretenimento. O silêncio preenche o local com ele hesitando, encarado pelas duas fêmeas. A mente dele se volta ao passado, quando sacrificou a juventude trabalhando incansavelmente nos bastidores para sustentar as irmãs. Tudo o que desejava era uma vida comum, com estudos, amizades e talvez até um romance com uma peituda de preferência. Em um súbito ímpeto, declara que seu maior sonho é viver enfim uma juventude simples e normal. Um sorriso surge no rosto da diretora, que afirmava ter o lugar perfeito em mente para realizar esse desejo. Horas depois, ele agora chegava a uma cidade nova, deixando para trás a vida antiga para recomeçar do zero. Enquanto caminha, reflete sobre a generosidade da presidente, que providenciou não apenas a transferência escolar, mas também o lar para ele não ser mais um sem-teto. Assim, recorda-se das palavras estranhas, mas ao mesmo tempo cuidadosas que ela lhe disse, comentando que se ajudá-lo talvez consiga convencê-lo a cuidar da Asuka. Tomado pela gratidão, promete trabalhar em meio período para retribuir o favor de ter as despesas e aluguéis cobertos. Deixando o caos do passado para trás, ele caminha animado rumo ao início de uma vida completamente nova. Seu coração dispara de empolgação ao imaginar que finalmente terá a rotina escolar com quem sempre sonhou. Mas a caminhada otimista é interrompida pelo som de uma confusão bem à sua frente, onde dois delinquentes ameaçam uma fêmea, encurralando-a contra a parede. Os trombadinhas lançam um falso convite amigável, escondendo intenções sombrias. Vendo aquilo, seu desejo de paz é quebrado ao perceber que talvez a nova cidade pode ser mais perigosa do que esperava. Assustado, imagina-se preso em uma briga, da qual não teria como se defender, afinal é um cotoco. Mas seu olhar retorna para a cena, onde a garota encurralada tremia de medo. Então ele corre na direção dela, decidido a não ficar parado. Sem hesitar, o pequeno anão de jardim aproxima-se e segura o braço de um dos trombadinhas, declarando chega. Os delinquentes confusos perguntam quem era o baixinho, avisando que não vem problema em bater em criança. O gesto corajoso gera confusão, levando-o a duvidar momentaneamente de seu julgamento diante da indiferença deles. Pensando melhor, ele não tinha certeza nenhuma se a fêmea realmente estava com problemas. Em seguida, com um sorriso confiante, promete que não iria machucar nenhum deles, o que só enfurece ainda mais o camarada. Consumido pela raiva, o delinquente avança, decidido a apreciar um bom espancamento infantil e fazê-lo se arrepender. O jovem se prepara para o impacto, ainda com o rosto firme, enquanto o adversário parte para cima. Mas antes que o golpe pudesse atingi-lo, nosso anão desvia com facilidade do ataque. Então ele agarra o braço do delinquente e com um movimento rápido, o arremessa no chão. O rapaz de rua arregala os olhos, completamente chocado por ter sido lançado no ar num piscar de olhos.
A queda é dura, assim como meus ovos, e o impacto tira toda a vontade de continuar brigando. Por sua vez, o jovem apenas se estica de maneira despreocupada, revelando que aquilo era um simples golpe de Aikido, e com um sorriso confiante, pergunta se eles gostariam de ver mais. Um sorriso frio e confiante surge em seu rosto, provocando o agressor restante a tentar alguma coisa. Assustados, os dois arruaceiros batem em retirada estratégica. Com isso, Atsumo solta um suspiro de alívio. Para falar a verdade, estava bem nervoso. Apesar da pose calma, admite para si mesmo que estava apavorado, já que fazia tempo que não se envolvia em uma briga de verdade. De qualquer forma, tinha treinado bastante para apoiar suas irmãs. Assim, sua mente retorna ao passado, quando treinava várias artes marciais para proteger as irmãs famosas dos riscos constantes da vida exposta. Haviam até perseguidores com intenções duvidosas, que escalam paredes e pulam de prédios. Ó vocês aí, com exceção da parte de pular dos prédios. Mas com um toque de melancolia, reconhece que esse papel de guardião já ficou para trás. Nesse momento, a garota resgatada chama sua atenção. E pela primeira vez ele encara de verdade o rosto delicado dela, enquanto ela agradecia. Com timidez, a jovem agradece pelo socorro, selando o início de um encontro que mudaria tudo. A saudável espécime se apresenta como Hijime Tsukuyo, uma bela e enigmática figura de origem incerta com ocupação desconhecida. Isso o deixa completamente desconcertado, percebendo que estava tão focado na luta que não notou tamanha beleza diante de si. A beleza daquela fêmea se comparava de Mika, sua irmã número 3. Aos seus olhos, ela não é apenas bonita, mas quase uma visão angelical, identificando que o estilo dela era sem dúvidas de uma fêmea excepcional de primeira classe. A moça, quase às lágrimas, repete em voz baixa sua gratidão, aliviada por não ter virado estatística. Para ela, aquele salvamento foi questão de vida ou morte, mesmo que ele considere a reação um pouco exagerada. Tremendo, ela repetia que estava apavorada, que nem um pequeno pinto no relento passando frio. Instintivamente, ele leva a mão à cabeça dela, em um gesto de conforto, o mesmo que fazia com as próprias irmãs. Deu pra ver que esse gesto não deu muito certo. O simples carinho acelera o coração da jovem, deixando-a completamente corada e gaguejando sem saber o que dizer. Aquele momento desperta no Atsumo uma lembrança agridoce, como quando consolava as irmãs mais novas em momentos difíceis. Olha que fofinhas, nem parece que virariam uns demônios encapetados. Do nada, bate uma vergonha nele, não por acariciar uma garota estranha na rua, mas sim por precisar ficar na ponta dos pés para isso. Enquanto isso, a companheira lembra que eles ainda não haviam dito seus nomes. Nervosa, a misteriosa beldade desvia o olhar, se apresentando como Hijime Tsukuyo. Jutsu interior latejante. Ele fica ainda mais encantado, pensando em silêncio que até o nome dela soava adorável, o que a deixa sem entender. Ninguém entende a mente do perseguidor, eles sempre ficam do lado do perseguido. Curiosa, a menina pergunta como ele se chama, e o rapaz conta de forma hesitante que era Atsumo Sakado, enquanto pensava que agora estava usando o nome do pai, já que foi expulso da família Magasaki. Mas a apresentação é interrompida pelo ronco alto de seu estômago. Constrangido, admite que vinha sobrevivendo apenas de gelatina nutritiva, deixando a garota horrorizada. Se fosse eu, já metia um problema seu, aquele seco, e saía andando. Corando, Rime declara que se ele não se importar, gostaria de oferecer ajuda como forma de agradecimento por toda a coragem demonstrada. Nesse momento, a história recorda seu destino cruel, se tornando um sem-teto após ser abandonado pelas 7 irmãs famosas em seu aniversário de 18 anos, e ainda ter seu bolo roubado. Mesmo sem um centavo, foi acolhido pela bondosa diretora da escola, que lhe deu a chance de recomeçar. Em vez de seguir para o dormitório, acaba desfrutando de uma refeição farta, emocionando-se com o simples prazer de comer qualquer coisa que não seja gelatina. Entre mordidas, questiona nervosa a garota se realmente merece tamanho banquete, que confirma meio hesitante vendo o sem-teto devorar 3 pratos de comida. Rime tímida explica que o restaurante é apenas sua forma de retribuir a ajuda. Quando eu ajudo, normalmente eu ganho um spray de pimenta na cara. Ela confessa que diante da ameaça ficou completamente paralisada de medo. Enquanto ele ouve atento, um breve flash revela como toda a história teve início, quando ele a salvou daqueles 2 arruaceiros. Atsumo tenta diminuir o impacto da cena, comentando sobre o que aconteceu, insistindo que apenas fez o que qualquer um faria. Mas a fêmea imediatamente responde que não era verdade,
De qualquer forma, ele continuou comendo sua refeição, enquanto encara a fêmea toda tímida. Sobremesa? Aos poucos, começa a refletir sobre a presença marcante dela, reparando em sua altura, no corpo elegante e naquela aura extraordinária que a fazia se destacar em qualquer lugar. Essas impressões logo se confirmam quando os demais clientes passam a cochichar, intrigados com a beleza rara da espécime Pokémon, e especulando sobre que tipo de profissão teria. Ao notar toda a atenção que ela estava atraindo, a Tsumu pensa de imediato que era de se entender porque todos ficaram tão atiçados. E assim chega à conclusão de que Rime era sem dúvidas uma beldade incrível e hipnotizante. Mas a contemplação é interrompida pela chegada dos pratos. A garçonete coloca diante de Rime um enorme parfait de morango em edição limitada. Os olhos dela brilham enquanto registra ansiosa uma foto daquela sobremesa fofa. A cena arranca um sorriso do garoto, que achava irresistível aquele entusiasmo quase infantil. De repente, sussurros discretos vindo de outra mesa chamam sua atenção. Os clientes observam encantados, achando curiosa a mistura entre o visual maduro da jovem e sua escolha tão delicada de sobremesa. Corando, Rime questiona se aquilo não era estranho. Tranquilo, a Tsumu tenta acalmá-la, avisando para não se preocupar com ele e tirar quantas fotos quiser, mas o semblante antes iluminado logo se apaga. Com o rosto corado, admite que embora todos digam que ela pareça madura e pronta para a colheita, ela ainda gostava de coisas fofas e isso a deixava muito envergonhada. Nesse instante, a Tsumu intervém, dizendo acreditar que aquilo era, na verdade, uma qualidade admirável, uma combinação muito boa, o que surpreende a garota. Ele assegura à bela fêmea que não existe nada de errado com seus gostos, afirmando com convicção que uma fêmea linda que também adora coisas fofas era cativante. As palavras sinceras repentinas a deixam completamente atônita, corando ainda mais ao ouvir que é maravilhosa. A Tsumu continua observando, enquanto ela comentava que adorava coisas bonitas. Em seguida, o atacante logo também diz que até a voz dela soa adorável, o que a deixa meio confusa. Envergonhado, explica que o timbre se parece incrivelmente com o de uma VTuber famosa, que era sua favorita. A comparação inesperada a deixa muda por um instante. Enquanto ela solta uma risadinha nervosa, responde que acha que entendia. Ainda meio sem jeito, ela avisa que vai buscar uma bebida. E ele fica pensando que talvez tenha falado de um jeito estranho. É difícil elogiar uma fêmea. Tentando aliviar o clima, a Tsumu faz uma piada sobre ser preso em um restaurante familiar, já que não tinha família. Rime logo se espanta ao descobrir que a brincadeira era na verdade um medo real dele. Afinal, nunca tinha ido a um restaurante familiar. A expressão dela se transforma em preocupação séria ao perguntar se era verdade mesmo que ele não tinha uma família. Bom, ter família eu tenho, o problema é que ela não me quis. O rapaz se encolhe, percebendo de repente o peso da revelação pessoal que acabou de deixar escapar. Nervoso, pede desculpas por ter falado demais, enquanto Rime tenta tranquilizá-lo. A angústia dela aumenta, confessando que desde o comentário sobre viver apenas de gelatina nutritiva estava aflita por ele. Tá aflita, leva pra casa. Após um silêncio desconfortável, ele oferece-se para contar toda a longa história, caso ela queira ouvir. E assim, resolve conversar com Rime, contando o doloroso passado com a família que o traiu, o deixando sem bolo e sem teto. Ele expõe cada detalhe de sua desilusão, deixando claro o quanto foi ferido pelas pessoas que mais confiava. O relato trágico a leva às lágrimas, e ela admite se arrepender por tê-lo feito reviver uma dor tão profunda. A Tsumu observa atento a reação dela, ficando meio sem graça. Ela tenta se recompor, mas os olhos marejados deixam evidente a profundidade de sua empatia com sua história. Forçando um sorriso, ele tenta diminuir o peso da tragédia, ao dizer que no fim das contas, aos olhos de sua família sempre foi apenas inútil. A frase autodepreciativa a choca, levando-a a afirmar com firmeza que ele estava enganado. Com uma convicção ardente, Rime se recusa a deixá-la acreditar que não tinha valor. Corando, ela o lembra do gesto heróico, declarando que foi justamente ele quem a salvou. O rapaz se surpreende com a intensidade repentina estampada no rosto dela. Enquanto Rime mexe no cabelo toda nervosa, dizendo que naquela hora ele parecia um bom e exuberante macho, deixando a Tsumu completamente desconcertado, percebendo de repente a profundidade da situação. Mais tarde, já do lado de fora do restaurante, ambos agradecem um ao outro pelo dia. Por fim, com um sorriso radiante, ela acena falando que espera que se encontrem de novo.
Assim, logo ambos os dois seguiram seus caminhos. Enquanto caminha, ele reflete sobre o caos do dia e se pergunta o que o aguardava na escola que está prestes a conhecer. Seus pensamentos acabam voltando para Rime, cogitando se aquela voz delicada não significava que também fazia parte do mundo do entretenimento. Ao mesmo tempo, o jovem ex-sem-teto se perde em devaneios, decidido que se caso se cruzem novamente, irá perguntar sobre isso diretamente. Então, a cena muda para um quarto gamer, onde vemos a rotina normal de uma jovem que comia pastilhas para a garganta. Sua vida inteira se resumia a ficar na frente do computador. Lá, ela publicava o anúncio de sua próxima live. Essa era a imensamente popular Kaguya Hoshizuki, que cumprimentava seus fãs entusiasmada, enquanto organiza os preparativos para iniciar sua gameplay de Roblox. Menciona ter acontecido algo muito bom naquele dia, mas isso era um segredo. E logo abre seu Minecraft piratão. Nesse momento, a verdade vem à tona. Rime era, na verdade, a maior VTuber de todo o Japão. Enquanto isso, Atsumo permanece sozinho, ainda preso às lembranças da família que o deixou na rua. Sua mente retorna àquele cruel aniversário, e ele se pergunta que sentimento as suas irmãs tiveram após abandoná-lo. No fundo, sabia que é inútil remoer o passado, mas as memórias dolorosas continuam a persegui-lo. Ainda assim, se questiona se ao menos uma delas teria sentido um mínimo de tristeza com sua partida. A cena então corta para a mansão Amagasaki, onde a vida segue como se nada tivesse mudado. Lá dentro, uma das irmãs comenta com frieza sobre a expressão dele, achando sua angústia a coisa mais hilária que já viu. Outra responde com indiferença, tornando a conversa casual um contraste cruel. A quinta filha, Inuzuki, relembra com crueldade o olhar desesperado dele no momento final. Futaba, a peladona, gargalha alto, dizendo que o sofrimento dele foi mais divertido que qualquer programa de televisão. Já Chique lamenta não ter gravado o colapso do irmão, para poder rir mais um pouco e relembrar daquele memorável momento. Futaba responde que o melhor de tudo é que nem foi piada. As garotas caem na risada juntas, deliciando-se com o fato de que a dor dele tinha sido completamente real. Elas ainda exaltam a maldade de Chique, imaginando de que outras formas poderiam prolongar sua humilhação e gravar um vídeo pro YouTube. Garoto pequeno e fudido é expulso de casa, só com a roupa do corpo no seu aniversário. Parece até uma história canônica do Goku como pai. Em meio às risadas, uma voz mais calma interrompe o agradável clima de euforia, afirmando que a ausência dele, no fim das contas, era o melhor para todos. Afinal, agora que finalmente se foi, elas têm um peso a menos para lidar. As irmãs se entreolham, confusas com a mudança repentina de tom. Essa era a Mika, que perguntava com um sorriso como elas se sentiam agora, e comentando que sentia que até o ar parecia mais limpo sem ele por perto. A provocação cruel arranca gargalhadas das demais, respondendo que Mika era muito exagerada, mas realmente divertida, e zombam dizendo que a presença dele era uma forma de poluição. Logo a modelo começa a listar seus próprios rancores, começando pela dieta rigorosa que ele a obrigava a seguir. Ele era sempre desagradável, controlando tudo que ela comia. Animada, a quarta filha entra na conversa, agitando os braços e declarando que entendia exatamente do que a irmã estava falando. Ela relembra a proibição ridícula de comer comida apimentada, apesar de ser fã de comida apimentada, e ri ao adicionar o macarrão mais picante que encontrara no carrinho virtual. Enquanto isso, a idol da família, furiosa, avisa que agora é a vez dela. Irritada, ela revela que seu maior incômodo era o processo rígido de aprovação de cada selfie. Até mesmo quando ela queria postar qualquer coisa, aquele maldito bastardo a fazia tirar as fotos de novo várias vezes. Postando imediatamente uma foto extravagante, ela reforça que só ela deveria julgar a própria beleza. As outras demonstram total compreensão, apoiando a fúria da irmã. Futaba, a irmã pelada, por sua vez confessa que havia sido banida completamente das redes sociais, mesmo sendo multitalentosa, uma regra que agora estava quebrando com prazer. Acho que estava meio evidente o problema. O olhar coletivo se volta então para as irmãs mais caladas, exigindo que agora era a vez delas falarem. Caramba, essas idols são mais rebeldes que as espécimes que eu coloco educadamente no meu porão. Recebo com todo amor e carinho e ainda assim reclamam.
Não dá pra entender tamanha falta de compreensão. A primogênita, de forma gélida, recorda de como ele controlava todos os seus filmes que podia participar, e até algumas vezes que foi forçada a recusar papéis de grande prestígio. A revolta cresce ainda mais quando percebem que a irmã mais velha poderia ter alcançado Hollywood se não fosse por ele. Afinal, não havia papel em que ela não se destacasse. Logo, uma das garotas provoca a cantora da família, curiosa para ouvir o que ela teria a dizer. A jovem de voz encantadora finalmente abre a boca para simplesmente dizer que não se importa. Contanto que possa cantar mais músicas da Five, viverá tranquilamente em paz. Rindo ao ver a adoração de Nana pelo Five, todas recordam do sucesso mais recente do produtor, admirando o gênio que soube captar a essência da voz dela. Alheia ao mundo ao redor, a cantora declara que viver só faz sentido para ela enquanto puder cantar as músicas dele. Por fim, a caçula, uma VTuber manhosa e xixelenta, é pressionada a compartilhar sua queixa também. A menina aperta o ursinho de pelúcia contra o peito e solta furiosa que nunca mais deseja vê-lo novamente, surpreendendo até as outras. Nesse momento, a matriarca exibe um sorriso de satisfação, declarando que toda a família sofreu muito por causa dele e agora está contente por ver as filhas unidas no ódio. Ela afirma que o obstáculo finalmente foi eliminado e que os talentos delas haviam sido contidos por tempo demais. Muito burra, os nutrientes foi tudo pros peitos, nada pro cérebro. Com um semblante vitorioso, concede permissão para que cada uma libere todo o seu potencial perante o mundo. Isso evidentemente não vai acabar bem. No outro dia já tem nudes vazado. No dia seguinte, a cena muda para um prédio corporativo imponente no coração de Tóquio. A secretária da presidente, Kami Yuki, invade o escritório exigindo saber por que não foi consultada sobre a demissão do rapaz. Aflita, ela pergunta se isso não seria um grande problema para todos. Já foi, cala sua boca. A líder da família responde com frieza, dizendo que não havia necessidade de discutir algo tão irrelevante. Achei que a expulsão dele fosse um marco importante. Que hipocrisia. Desesperada, a funcionária argumenta que não teria condições de lidar sozinha com as 7 irmãs, já que ele era quem cuidava de quase tudo, enxugando o custo contratando criança. Com um sorriso confiante, a matriarca revela que se toda aquela comoção era por mão de obra, já havia providenciado um substituto. Quase como se fosse ensaiado, a porta se abre e uma jovem surge. Ela se apresenta como Harima Rema, estagiária do departamento de apoio da academia Yumikoshi. Tá aí a criança substituta. A secretária regala os olhos, sem acreditar que uma simples estudante havia sido designada para um cargo tão crucial. A chefe repousa a mão sobre o ombro da mais nova criança a ser explorada, novata, transmitindo uma confiança inquietante. O choque aumenta quando a funcionária percebe que a nova responsável ainda estava em fase de beta tester e aprendizado. Apavorada, insiste que nem mesmo uma aluna de elite poderia substituir anos de experiência acumulada. Sendo assim, não consegue imaginar como essa ninha Early Access poderia fazer isso. No entanto, a líder apenas ri dos protestos e afirma que eram apenas 7 exuberantes fêmeas talentosas. Nada que um estudante do 7º ano não possa lidar. Ah tá, então tá. Se até um fracassado desistente conseguia lidar com isso, não haveria problemas. E se virando para a Early Access, diz que está ansiosa para ver como ela se sai. E assim, as declarações da matriarca pairam no ar, enchendo a secretária de uma sensação sufocante de desastre iminente. Aquela pequena beta de escola acabaria destruída antes mesmo de começar. Ela se recorda do sorriso tranquilizador de Atsumo, lembrando de como ele sempre prometia cuidar de tudo sozinho. No presente, um pavor a domina, convencida de que toda a operação estava destinada a desmoronar sem ele. Logo depois, a cena se desloca para a nova escola, onde a primeira visão é a de Hime parada em frente ao seu armário, sendo cercada e admirada por uma dúzia de machos intrometidos e famintos. Um colega se aproxima curioso, surpreso ao notar que ele não sabia dos boatos que cercavam a misteriosa fêmea. O estudante admite que ela era realmente exuberante, e envergonhado, confessa que gostaria de conversar com ela ao menos uma vez. Mas explica que ela se mostrava inalcançável e ignora todos que tentam se aproximar. Essa postura gelada, unida à sua beleza, lhe rendeu o apelido intimidador de Rainha do Gelo. O colega então o alerta de que tentar conversar com ela e ainda mais conquistar sua atenção é apenas um sonho impossível. Enquanto isso, nosso jovem e sem-teto desperta assustado, mas logo percebe que o relógio marcava recém 4 horas.
Com um bocejo longo, entende que seu corpo ainda estava preso à rotina exaustiva de sua antiga vida. Então decide começar o dia correndo, apresentando-se mentalmente como Sakagawa Atsumo, o colegial fudido expulso de casa no próprio aniversário. Mesmo decidido, não consegue evitar o cansaço que vem com esse horário absurdo. Agora, vivendo nos dormitórios da nova escola, uma gentileza providenciada pela antiga diretora. Enquanto corre pelas ruas desertas, sua mente revisita o passado com a família poderosa do entretenimento, lembrando da época em que cuidava sozinho das 7 irmãs famosas e da mãe dominatrix. Um breve flashback mostra o quanto estava esgotado, mal conseguindo dormir para sustentar aquela vida. De volta ao presente, já no dormitório, ele acorda cedo e prepara o próprio café, com seu corpo ainda condicionado ao ritmo puxado, provando sua refeição com orgulho e apreciando o simples prazer de poder comer algo feito por si mesmo. Enquanto se alimenta sozinho, reflete sobre o novo começo e pensa que tudo o que precisava agora era de um celular para assistir o Kazu Senpou-chan. De repente, o coração dispara ao lembrar de Hime e do encontro no dia anterior. Já próximo das 7, o pensamento intrigante persiste. A voz dela ainda soava incrivelmente familiar em sua mente. Assim, saboreia o ritmo da manhã que parecia calma e devagar, e desejando que sua vida escolar seja divertida. Mais tarde, em sala de aula, o professor anuncia a chegada de um novo aluno transferido. Ele se apresenta com um sorriso aberto, dizendo ser Sagakawa Atsumo. Sai, caga que eu assumo. Imediatamente, a turma explode em cochichos, comentando sobre o novato de sua voz aguda e aparência fofa, e se por acaso ele seria fêmea ou macho, dentro ou fora. Pouco acostumado com tanta atenção, ele cora intensamente, sentindo o coração acelerar de nervosismo. Porém, um delinquente não parece muito contente com o recém-chegado. Nos é revelado que sua transferência para aquela escola comum, comparada a Yomiyoshi, era um segredo para protegê-lo do passado. Animado com quem seria que se sentaria ao seu lado, ele é direcionado para uma das carteiras no fundo da sala. Ao caminhar até o lugar, percebe o comportamento estranho do colega. Com um olhar mais atento, confirma suas suspeitas, reconhecendo algo familiar no garoto de expressão dura. Ah lá o fudido com as calças rasgadas. Pobre fudido. Vai comprar umas calças pra ti, seu lascado. No momento em que passa tranquilamente por ele, o delinquente se levanta irritado. De repente, ele grita o mandando não bancar o espertinho. Esse é Rikiko Kongo, o pobre lascado das calças rasgadas. Se aproximando dele, Atsumo pensa que ele deve ter pelo menos 1,80 e que, para ser honesto, estava com um pouco de inveja. Enquanto Atsumo se desculpa perguntando se fez algo que o incomodou, o valentão estala os dedos, acusando-o de zombar de sua cara. O professor assustado até tenta intervir, mas o olhar feroz do delinquente o faz tremer, dizendo que ali não era lugar de briga. De repente, Atsumo tem um momento de clareza e diz que já entendeu. Com confiança, ele pergunta se a raiva do colega tinha algo a ver com a calça que usava. Carai, falou das calças. Aí humilhou mesmo. Minha irmã que andava de calça rasgada. Daí a gente ia visitar minha tia. E ela falava, tá passando necessidade, minha filha. Vai lá que eu compro uma calça pra ti. Atsumo diz que as calças dele estavam um desastre. Ah não, peraí. Aí tá mesmo. Não tem condição. Tem uma abelha fofinha na calça do cara. Em seguida, orgulhoso, o novato revela seu talento escondido em costura, mostrando um kit completo e piscando de forma confiante. Ele explica que enquanto passava, aproveitou para arrumar a roupa do lascado. Essa sua habilidade tinha sido treinada por anos de prática. O valentão fica sem palavras, enquanto Atsumo começa a se preocupar se ele não gostou do design. Ele justifica a escolha dos pets fofos, dizendo que escolheu um tigre, uma abelha e um urso para combinar com a imagem durona do colega. Pô, Atsumo, eu quero te defender, mas tá difícil. Até eu já tava pegando o taco pra te agredir. Enquanto o outro encara em silêncio, o costureiro improvisado começa a se perguntar se errou na criatividade. Do ponto de vista do delinquente, tudo fica ainda mais estranho quando vê os olhos brilhantes do garoto perguntando se um elefante cairia melhor. As veias começam a saltar na sua testa, incapaz de entender aquela situação tão absurda. Um esquema mental deixa claro que a boa intenção de Atsumo estava sendo interpretada como zombaria calculada. Completamente abalado, o grandalhão acusa o novo aluno de estar tirando sarro de propósito.
O colega explode de vez, revelando que os rasgos eram intencionais, e o chama de idiota falando que isso era moda. Chocado, Atsumo pensa que queria que ele o ajudasse, já que estava mostrando a perna para ele. A turma então começa a rir baixo, comentando que não sabia que o Kongo se interessava por moda. Apesar do discurso furioso, um rubor profundo surge em seu rosto, expondo toda a vergonha que sentia. Humilhado, o brigão sai esbravejando, prometendo que o novato ainda iria se arrepender daquele dia. Atsumo observa o rival bufando e volta para o lugar aliviado por ele ter se acalmado. Com a tensão resolvida, finalmente volta a atenção para encontrar a carteira que lhe foi designada. Seus olhos se iluminam ao localizar a mesa, mas o que realmente o surpreende é quem estava sentado ao lado. O garoto logo comenta que aquilo era uma grande coincidência ter se encontrado ali. Lá estava nossa saudável fêmea de antes, toda corada, enquanto Atsumo dizia que era um prazer revê-la e a cumprimentando pelo nome. A fêmea hesita por um momento, sem nem conseguir olhar para ele. Finalmente, ela responde que também espera dar duro com ele. Vendo aquela situação, todos ficam completamente paralisados. Um dos alunos que estava virado para ele começa a suar frio, perguntando se isso era sério. Toda a turma entra em comoção, se enchendo de cochichos, mencionando que era a primeira vez que ouviam a voz dela, e era realmente uma apreciável voz. Diante disso, Atsumo fica sem entender se havia cometido algum tipo de erro. Os demais alunos ficam ainda mais atônitos, já que presenciar a fala da Rainha de Gelo era algo sem precedentes. Um colega chega a gritar em incredulidade, questionando, ainda meio sem acreditar, que a Rainha do Gelo realmente estava falando com o aluno transferido. O espanto é geral enquanto todos tentam processar o impossível que estava diante de seus olhos. Nesse momento, Atsumo liga os pontos e finalmente entende que essa tal Rainha do Gelo era a bela fêmea corada ao seu lado. A narrativa então corta para Kaguya Hoshisuke, agora em frente às câmeras, jogando freneticamente em contraste total com sua postura discreta na escola, chorando, falando que não está dando o seu melhor. O rapaz suspira, completamente exausto, a olhando, lembrando do quanto gostava de assistir à energia contagiante dela para recuperar o fôlego. Ele lembra que ainda morando com as 7 entidades do caos, em meio aos dias cheios de trabalho ou quando as irmãs estavam quietas dormindo, incapaz de fazer merda, assistir às lives dela era seu consolo. Enquanto Rime se prepara para encerrar a transmissão, seu avatar virtual agradece timidamente aos fãs pela presença. No entanto, conforme o trabalho dele aumentava, até mesmo esse pequeno prazer desapareceu, sem tempo para assistir às transmissões. O relato volta ao passado, resumindo sua dolorosa expulsão da família Amagasaki no dia de seu aniversário de 18 anos. Agora, com sua esperança renovada, ele chega à nova escola, animado para começar de novo. Sua nova vida começa com um encontro marcante com a incrível, exuberante e tímida Rime Tsukio. Embora estivesse muito feliz de sentar ao lado dela desde o primeiro dia, logo surge um novo problema. Toda a classe o observava com atenção, tornando-o impossível se concentrar na lição. Ele não entende o choque de todos e nem o que significava o título de Rainha do Gelo, dado a gentil Himejime. Pensando sobre isso, ele simplesmente não conseguia entender como alguém que até chorou por ele teria o apelido de Rainha do Gelo. Talvez não tivesse sido a melhor escolha cumprimentá-la tão casualmente. Então seu olhar se volta para a coleção de chaveiros fofos pendurado na mochila dela. Um chaveiro específico, um coelho peludo, provoca um súbito interesse. Ele se vira para a tímida Rime, prestes a perguntar sobre o objeto familiar, mas congela ao perceber que toda a classe os observava incrédula, querendo saber se ele estava conversando com a Rainha do Gelo. Considerando toda a situação, ele pede desculpas, pensando que pode conversar mais tarde, quando estiver mais tranquilo. Quando o sinal toca, ambos os dois vão para o terraço da escola. Ele agradece a Rime por mostrá-los arredores. Ela explica timidamente que o terraço é seu refúgio quando quer evitar que os outros a vejam. Se fosse aqui, esse terraço já estaria dominado por Noia. Ele se sente aliviado por terem um espaço para conversar.
Assim, os dois decidem passar o intervalo almoçando juntos no tranquilo terraço da escola. Agora que estão a sós, ele finalmente pergunta sobre o intimidante apelido de Rainha do Gelo, o que ela responde sem graça que sabia que ele ficaria curioso. Timidamente, ela admite que a história é meio embaraçosa. Ela explica que a fama na verdade vem da timidez extrema que sente perto dos outros. A comissão aí, ó. Sempre que tentavam falar com ela, suas palavras simplesmente não saíam. Isso gerou rumores exagerados de que era uma nobre que desprezava os comuns pobres sujos, consolidando o título de Rainha do Gelo. A Tsumo junta as peças e percebe que a reputação fria é apenas um grande mal-entendido. Rimi confessa sem graça que até queria contar a verdade, mas à medida que o tempo passava, parecia ficar cada vez mais difícil. Observando, ele percebe que ela realmente parecia incomodada com isso e que tinha suas próprias preocupações para lidar. Sendo assim, para animá-la, propõe que o almoço no terraço se torne uma rotina diária, deixando Rimi surpresa. Ele se oferece como treinador de conversação e ela aceita nervosa sua ajuda, o chamando de mestre. A Tsumo pensa em um método perfeito para ajudá-la a se abrir aos poucos. Enquanto mastiga a comida, reflete que sabe que essa poderia não ser a solução definitiva, mas é o que tem para hoje. Em seguida, ele menciona casualmente o chaveiro de novo, comentando sobre o contraste entre a timidez na vida real e a personalidade falante online dela. Que isso, cara, com os dois pés no peito, não sufoca a artista. Breaking news! VTuber é encontrada morta em terraço da escola por ataque cardíaco. Ela começa a responder que também não entendia isso, mas logo percebe a cagada. A Tsumo, percebendo que falou demais, tenta rapidamente se retratar, comentando que talvez seja sua imaginação. Então ele pergunta diretamente se ela não seria a Kaguya Hoshizuki. Com uma expressão completamente apavorada e se tremendo toda, a garota logo acaba confirmando. Em silêncio, ele logo comenta que estava meio em dúvida, mas realmente era verdade. Curiosa, ela pergunta como sabia, e ele responde que, para ser honesto, haviam bastante motivos. Ele começa a listar os indícios, desde as vozes semelhantes, os gostos compartilhados por coisas fofas, até o modo como ela se deixou relaxar perto dele. Porém, revela que a pista definitiva estava naquele item especial pendurado na mochila escolar. Empolgado, aponta que o chaveiro artesanal de coelho era o mascote característico das transmissões da Kaguya. Ainda explica que havia notado o acessório por acaso na sala de aula, a deixando ainda mais desconcertada. Rindo, observa que não era um produto oficial, o que só podia significar que ela mesma havia feito, exatamente como a VTuber havia comentado em uma live. Ela acabou se descuidando porque o assento ao lado costumava ficar vazio, mas o garoto está simplesmente radiante por ter conhecido sua idol, revelando orgulhoso que o chaveiro representa um personagem original criado por ele, chamado Vi, deixando a moça perplexa. Logo ela percebe que ele é um fã antigo conhecido pelo apelido de Vi, mas o garoto corrige casualmente, explicando casualmente que na verdade não era um V, e sim uma letra romana, então o nome era Five. Com o coração apertado, a tímida estudante admite nunca ter imaginado uma conexão assim, embora em segredo se sinta feliz que tenha sido justamente com ele. Um sorriso caloroso e aliviado se espalha em seu rosto, agradecida por esse laço inesperado. Rapidamente, ele retorna à compostura e conduz a conversa de volta ao objetivo de ajudá-la a vencer a timidez. Com firmeza, confirma que a meta dela é aprender a falar com confiança diante dos outros. Em dúvida, questiona por que ela consegue se expressar tão livremente em transmissões, em contraste tão forte com sua postura real. Constrangida, a menina admite que ao transmitir sente como se não fosse exatamente ela, revelando também sua insegurança em relação à altura e à aparência madura, características que aos olhos dele eram belas e imponentes. O rapaz compreende seus sentimentos, mas acredita que há muito mais nela do que apenas inseguranças. Logo percebe que para Rimi, sua persona VTuber, Kaguya, representa a versão ideal e perfeita de si mesma. A menina quer ser Kotoka. Com nova determinação, ele declara que sabe exatamente como ajudá-la, mesmo deixando a garota confusa. Piscando para ela, ele anuncia que seu plano é transformá-la em algo tão fofo quanto seu eu ideal. Já estamos no capítulo 8, hein? E espero que vocês tenham deixado o like e dado lá ele o hypar.
A lenda permanece, quem não deixa o like será pego pela minha trap. Depois das aulas, eles vão juntos a um enorme centro comercial, que não ficava muito longe da escola. Dentro do shopping, ele agradece pela companhia, enquanto ela explica a variedade de lojas disponíveis, podendo encontrar qualquer coisa que quiser. Transbordando de felicidade, revela que aquela era a primeira vez que estava saindo com um amigo depois da escola. Amigo de foda. Ao ouvir a palavra amigo, a tímida colega cora profundamente, claramente meio incomodada com o comentário. Aí ó, o amigo tá querendo levar na traseira. A primeira parada é uma loja de cosméticos. Escolha essa que a deixa completamente sem entender. Ele revela seu plano, explicando que a experiência adquirida ao maquiar as próprias irmãs fazia dele a pessoa perfeita para ajudá-la. Com um olhar seguro e uma piscadela de macho alfa, afirma que a fofura pode ser criada e que ele é o macho certo para essa missão. E assim, entre corredores repletos de maquiagens, estavam dispostos as ferramentas para a transformação tão aguardada. Depois de escolherem os produtos, uma atendente simpática chamada Yamaguchi Haruko registra todas as compras no caixa. Enquanto trabalha, ela lembra do passado, relembrando que um dia também sonhou em se tornar maquiadora profissional. Contudo, admite ter perdido a paixão, reduzindo-se a apenas indicar itens populares sem verdadeira satisfação. A monotonia de sua rotina é quebrada com a chegada do garoto e de sua fêmea companheira, claramente nervosa. Ele tenta acalmar a jovem ansiosa, enquanto a funcionária, por engano, imagina que os dois formam um adorável casal escolar, ao ponto de se encantar com a cena, pensando que a fofura deles a fazia naturalmente sorrir. Enquanto o garoto era pequeno e fofo, a garota era alta e bem dotada. Confiante de seu taco, ele pede se poderiam usar algumas amostras para tentar um novo visual. Prestativa, a funcionária os direciona para o espaço de automaquiagem, feliz em colaborar com o jovem par. Enquanto reflete sobre a educação dele, o garoto organiza os utensílios, preparando para mostrar sua habilidade. O coração da tímida estudante dispara, avisando que estaria aos cuidados dele. A atendente arregala os olhos, surpresa com a inesperada reviravolta diante de si. Desconfiada, acredita se tratar apenas de um namorado tentando seguir as instruções. Em seguida, torce para que ele não estrague os traços delicados da bela adotada fêmea. Mas suas dúvidas logo desaparecem quando observa o preparo das ferramentas com a precisão de um verdadeiro mestre. Com um pincel entre os lábios, ele inicia o processo. Seus movimentos são rápidos, firmes e incrivelmente confiantes. A atendente observa sem acreditar, impressionada com a destreza absurda diante de seus olhos. Ele conduzia cada etapa com a calma de quem tem anos de prática. Até mesmo a composição de cores era meticulosamente calculada. Finalmente, a funcionária percebe que não se tratava apenas de um profissional, mas sim de um nível acima. Aos olhos dela, aquilo estava mais para um artista criando uma perfeita obra de arte. Intrigada, se pergunta que tipo de experiência de vida poderia conceber alguém tamanha habilidade. Com a última bingolada delicada, ele finaliza a impressionante transformação. Assim, a jovem abre os olhos e se depara com uma versão deslumbrante de si mesma, agora com um estilo bem mais suave. Encarada pelo próprio reflexo, custa acreditar que a bela figura diante do espelho era de fato ela mesma. Sinceramente achei que estava melhor antes. Ela ficou com um mó testão agora, testa de alienígena. O rapaz tímido pede sua opinião, revelando ter focado em realçar as características mais belas dela. Radiante, a garota elogia seu talento, sentindo-se como se estivesse se tornado uma pessoa completamente nova. Do balcão, a atendente acompanha surpresa, percebendo o verdadeiro poder transformador da maquiagem. Tomado por uma nova esperança, a menina recém-maquiada exclama alegremente que realmente poderá ser quem quiser. Até mesmo a funcionária fica corada, inspirada a redescobrir sua antiga paixão graças àquele espetáculo de arte. Logo a demonstração impressionante começa a atrair outras garotas, todas curiosas para aprender aquelas técnicas. A atendente sorri de forma cúmplice ao ver a matilha de fêmeas cercando o talentoso rapaz, perguntando aonde havia aprendido tanto. Incomodada, Rime logo puxa a mão dele, decidida a afastá-lo da multidão crescente. Determinada, o arrasta atônito, declarando em voz alta que estavam atrapalhando o encontro deles. A palavra encontro pega Atsumo completamente desprevenido, o deixando sem entender nada.
Mais afastados, perto de uma fonte, o rapaz comentou que tinha sido surpreendido, pois nunca imaginou que ela diria algo assim. Enquanto a garota explicou que não podia simplesmente deixá-lo se virar sozinho naquele ninho de abutres. Com as bochechas coradas de determinação, cerrou os punhos e afirmou que a plateia estava atrapalhando o precioso tempo deles juntos. A implicação romântica de suas palavras se tornou clara para ambos, fazendo-os corar intensamente com os corações disparados. O jovem observou que ela estava falando com uma naturalidade inesperada, e só então a moça percebeu que se sentia exatamente como quando estava transmitindo suas lives. Com um sorriso radiante e corado, atribuiu a ele todo o mérito por sua mudança. O dia seguiu em sucesso, com um passeio completo pelo shopping, provando roupas e se deliciando com lanches. Depois de comprar a maquiagem, decidiram qual seria o próximo destino, uma confeitaria de bolo de morango. Porém, o encontro perfeito foi interrompido pela súbita aparição de dois rostos nada amigáveis. O semblante de Atsumo se transformou a reconhecer quem se aproximava. Tratava-se de Kongo, o delinquente acompanhado dos dois brutamontes que haviam sido derrotados no dia anterior. Só os fracassados. Enquanto isso, voltamos para a mansão Amagasaki, onde um carro esperava na entrada. A nova estagiária, Rema, mostrava-se meio sem jeito, com a Inuzuki gritando para ela subir de uma vez e avisando que ela era o motivo de estar atrasada. Caramba, esses bichos são os capeta. Sorte que temos nosso soco inglês para nos proteger desse mundo violento. Capítulo 9. A Loli terrorista ataca. 2 dias atrás, na agência Amagasaki, um acontecimento significativo abalava a rotina. Atsumo, o antigo gerente, fora demitido, deixando uma lacuna nas operações da empresa. O gerente era uma criança do colegial. Yuki, a secretária da presidente, se preocupava com as decisões tomadas pela liderança dali em diante. Apesar da sobrecarga de trabalho e da confusão nos agendamentos, ainda não haviam surgido problemas maiores. Mas ela apenas torcia para que a nova estagiária estivesse dando conta do recado. Coitada, não deixa ela chegar perto da ponte e coloca a tela em todas as janelas e andares. Então, agora vemos a estação de TV de Tóquio, onde Rema tomava uma bronca da diaba número 5, querendo saber como ela vai se desculpar por tê-la feito passar vergonha. No soco. Furiosa, Inuzuki estava convencida de que sua imagem, cuidadosamente construída, de além de linda ser perfeita, corria o risco de ser arruinada pela incompetência da beta-tester. A nova gerente, ainda nervosa, insistia que havia tentado acordar a artista várias vezes, mas ela era uma vagabunda. Foi revelado então que a jovem era aluna do 2º ano da Yumokosha Academy, escola especializada na indústria do entretenimento. Mesmo assim, a idol rejeitou a desculpa, confusa diante da declaração da estagiária e querendo saber do que ela estava falando. Aproximando-se de forma ameaçadora, a idol questiona se ela estava dizendo que toda a culpa era dela. Isso mesmo, baixinha, vem na mão. Um rápido flashback mostrou quando a Atsumo insistia que ela largasse a mão de ser vagabunda e batendo na porta para não se atrasarem. Logo, um funcionário tímido interrompeu a conversa carregada de tensão, informando que o intervalo estava chegando ao fim e que Inuzuki precisava retornar ao palco. Com isso, a idol se vira, soltando um sorriso fofo e agradecendo com um tom doce. Diaba. Assim que se afastou com confiança teatral, a recém-nomeada gerente desabou contra a parede, derrotada pelo peso da situação e pensando que nunca se imaginou nessa circunstância. Seu perfil foi revelado de forma mais clara. Quinta filha Inuzuki Amagasaki. Ela é o centro do popular grupo conhecido como Prisão Prisma, sendo conhecida por sua fofura e personalidade ousada. É só tocar um pouco de água benta que já começa a pegar fogo. Completamente intimidada, percebeu que por trás da imagem pública vibrante havia uma personalidade extremamente difícil. De qualquer forma, ela conclui que agora era representante de uma idol de primeira linha. Sendo assim, precisava se adaptar. Já tô me adaptando. Vou adaptar ela também, adaptar embaixo da terra. Enquanto o carro atravessa a cidade iluminada pela noite, a pressão só aumentava sobre a jovem estagiária. Logo, a impaciente idol chama a novata Early Access, ordenando que ela pare de olhá-la e comece logo a maquiá-la. Vai, só uma vezinha, ninguém vai saber. Confusa, a assistente pergunta se isso não deveria ser feito por um especialista. Irritada, a possuída responde que era para isso que ela estava ali. Com desdém, ainda reforçou que aquela era exatamente sua função, que era normal para uma gerente saber maquiar, e pergunta se estaria dizendo alguma coisa errada.
Hesitante, a assistente diz que não, enquanto pensava sobre aquilo. Na verdade, nunca tinha ouvido falar sobre algo assim. Normalmente, artistas profissionais de maquiagem eram contratados para essa tarefa. Além disso, fazer aquilo dentro de um carro em movimento era simplesmente algo impensável. Perdendo a paciência, a idol possuída pela besta lançou-lhe um olhar de desprezo, insistindo que qualquer gerente competente deveria dominar também a aplicação de cosméticos. Enquanto o carro avança rumo ao estúdio, a voz da idol envenenava o ar, acusando a estagiária de querer sabotar sua carreira e de envergonhá-la 2 vezes num único dia. Mais tarde, naquela mesma noite, o cenário mudou para a luxuosa residência Magasaki, onde Nozuki entrou em seu quarto em fúria, despejando um ataque de raiva contra o indefeso coelho por causa da incompetência da nova gerente. O sangue fervia em suas veias, ainda mais diante da humilhação sofrida na frente de tantos olhares no estúdio. Pisoteando o inocente coelho, recordava como a maquiagem mal feita a transformou em motivo de chacota, tendo que retocar quando chegou. Com isso, o produtor a repreendeu e ainda o pessoal do grupo ficou falando pelas suas costas. Ela assassina o coelho de pelúcia sangue frio, enfurecida pelo fato de um novo problema surgir, justamente depois de finalmente se livrar daquele estorvo inconveniente do Atsumo. De qualquer forma, um sorriso sombrio se espalhou em seus lábios ao decidir como extravasar aquela raiva acumulada, pensando que pelo menos poderia fazer isso. Logo abriu uma lata com um estalo, pronta para se entregar a um prazer proibido, agora que ninguém a vigiava. Abrindo várias latas, ela também escolhe vários salgadinhos, repetindo-os várias vezes que aquele e mais aquele também era bom. Relembrando dele, ela pensa que era ótimo não ter restrições ridículas, e que agora a Atsumo deve estar morrendo de fome em algum beco qualquer. Se sentindo revigorada, ela começa a tirar fotos, rindo enquanto tomava sem parar suas latas e comia seus petiscos. Encarando o celular com um sorriso demoníaco, ela fala que os fãs tinham uma mente muito simples e que era muito fácil ficar viral, assim postando suas fotos, enquanto mandava que aqueles malditos macacos babuinenses a deixassem ainda mais famosa. E assim ela foi dormir, até o diabo dorme. À medida que o tempo passava, continuava dormindo em paz, sem se importar com o celular que vibrava incansavelmente ao lado da cama. Na manhã seguinte, o post já era um dos principais assuntos mais comentados, provocando alvoroço em escritórios de todos os cantos. Sem demorar muito, a secretária Yuki recebe uma ligação carregada de fúria, na qual exigiam respostas imediatas sobre a foto que viralizou. A voz furiosa a acusava de não ter controle sobre o desastre causado por uma de suas artistas, e que isso prejudicaria a imagem da empresa deles, por isso terão que cancelar o contrato comercial. Meu Deus, é isso que eu não entendo, como é possível que não tenha um único indivíduo que não seja um primata para dizer que isso vai dar merda? Antes de desligar, o cliente ainda questiona se a gerente nem mesmo sabia o que um de seus talentos fez. Imediatamente, ela logo vai checar a internet. Assim, Yuki mergulhou nas manchetes em busca da origem do escândalo. Seus olhos se arregalaram de horror quando finalmente entendeu a gravidade da situação. Enquanto a idol ainda dormia tranquilamente, a família estava prestes a aprender uma lição amarga sobre os alicerces de seu império e de toda a glória construída ao redor dele. O pilar dele era justamente o sem teto e sem bolo, cruelmente jogado na rua. De volta ao shopping, se aproximando deles, Kongo questiona o porquê ele estava junto de Remijimi-san. Atsumo nervoso não compreendia o motivo de tanta raiva, enquanto o temperamento explosivo do rival se tornava evidente. Tentando aliviar a tensão, ele explicou meio sem jeito que estavam apenas aproveitando um dia comum e passando o tempo, o que não parece ter deixado o cara muito feliz. Pensando o porquê Kongo iria se importar com algo assim, acaba cometendo um equívoco desastroso, pensando que talvez o delinquente queira se juntar a eles. No entanto, outro dos garotos apontam para Atsumo, acusando-o de ser o baixinho, mal encarado que tinha os atacado na loja. Foi nesse instante que Kongo deixou escapar um sorriso ameaçador, afinal, tudo o que ele queria era um motivo para bater nele. Sem entender muito bem como agir, Atsumo reflete que só queria ajudar. Logo, o calça rasgada acrescenta furioso que ainda não havia esquecido o que aconteceu na aula. O pequeno tentou explicar a verdade, insistindo que parecia estar havendo um mal-entendido. Sem demora, o Brutamontes parte para cima com um soco,
mas Atsumo consegue desviar e pede para ele não fazer algo assim tão de repente. De longe, um dos amigos incentiva, dizendo que foi quase, enquanto a jovem Hime observa sem entender qual o sentido de brigar no local como aquele. O transferido ainda tentou acalmar os ânimos, mas Kongo o manda calar a boca, murmurando com raiva, questionando o que aquele garoto poderia saber sobre sua humilhação. O delinquente então revelou ser faixa preta em karatê, prometendo que seu próximo golpe não erraria. À medida que a multidão se reunia, Atsumo pensa que não queria ser muito rude, pois tinha acabado de chegar, mas considerando a diferença de tamanho, não tinha muitas opções. Bate primeiro e pergunta depois. O Brutamontes parte para cima mais uma vez, avisando que ele se preparasse e com expressão resoluta, o garoto pediu desculpas em silêncio, sabendo que não tinha outra saída. Então ele acerta o golpe com tudo na cara do pequeno. Porém, na verdade Atsumo tinha defendido, surpreendendo completamente o valentão. Logo em seguida, usando a própria força do adversário, girou o punho dele, o arremessando no chão com tudo. Numa única ação poderosa, arremessou o delinquente contra o chão. O temido líder agora estava caído na praça, enquanto a plateia observava em silêncio atônita. Até os capangas encararam sem acreditar. Hime Korada, que também assistia, fica fascinada com a inesperada demonstração de força. Porém, voltando à realidade, ela percebe que precisavam sair logo dali. Assim, Atsumo, um pouco mais tranquilo, arrasta o valentão para uma saída estratégica. Mais tarde, todos se reuniram em torno de uma mesa tensa, onde o derrotado permanecia cabisbaixo entre os amigos. Mantendo a calma, o novato sugeriu que resolvessem tudo em conversa, sem uma nova briga, e pediu que os outros explicassem o surto anterior, mas recebeu apenas um olhar sombrio em resposta. Completamente derrotado, Kongo afirma que ele era bom de briga e ainda saiu com a fêmea mais bonita da escola. Foi então que o brigão desabou, lamentando como havia sido humilhado em sala e agora ainda isso. Tomado pela emoção, lutava para conter as lágrimas de frustração. Por fim, explodiu em confissão, admitindo que sentia uma inveja imensa de rapazes como ele, sempre populares entre as fêmeas. A dureza se desfez e o delinquente revelou-se por completo, considerando-se patético por perder tão fácil quando só queria ganhar dele na força. E Atsumo ficou perplexo com a súbita revelação de ciúmes. Refletindo com cuidado sobre o desabafo, ele tenta compreender os sentimentos por trás dele, chegando à conclusão de que sua amizade com Hime havia sido mal interpretada. Mas Atsumo comenta que na visão dele eles pareciam bem legais. O rival, porém, lhe explicou amargurado que as suas aparências intimidadoras sempre os afastavam das garotas, dos buracos. E assim ficou claro que a aparência era realmente motivo das dificuldades românticas daqueles rapazes. Kongo lamenta que seu corpo grande e rosto imponente afastasse qualquer garota que tentasse abordar. Um dos amigos acrescentava que seus cabelos longos e pele pálida lhe davam uma aparência assustadora. Pega só o seu vampiro imprestável. O terceiro completava, explicando que suas pálpebras simples faziam parecer que estava sempre lançando olhares de raiva. Bota uma máscara. Por fim, confessam que todos decidiram agir como delinquentes, acreditando que seria a única maneira de conquistar popularidade. Delinquente da Shopee. Atsumo comenta que aquela tática não parecia estar indo muito bem, e o trio pede desculpas de forma envergonhada. Enquanto Atsumo pensava que aqueles chorões não pareciam serem tão feios assim, Hime permanecia em silêncio tomando sua bebida. Corando, a jovem parecia ter uma ideia, e finalmente sugere que ele poderia maquiar os três. Cara, isso aqui é comercial de maquiagem agora? Mas que porra! Disposto a tentar essa abordagem, ele deixa os três garotos meio confusos. Assim, com um piscar de olhos, o habilidoso jovem realiza o procedimento. Logo, apresentou os resultados, ansioso para ver a reação deles. Ele explicava que havia usado a maquiagem para dar ao primeiro um visual misterioso e alongado, combatendo seu olhar mais pesado. Parece uma fêmea pra mim. Ah, para, não tem condição. No segundo, aplicar a base e truque de estilo para suavizar a pele, e arrumou o cabelo que parecia um ninho de mafagafos. O nome do cara ainda é Fota, para melhorar a situação. Já Kongo adicionara um par de óculos, transformando os traços intimidadores em uma expressão gentil e confiável. Vixe, tá ruim, tá horrível, o que fizeram com nossos Smeagol? Os três encaravam o espelho, chocados com os rapazes bonitos que surgiam diante deles.
Felizes com a mudança, comemoravam a confiança recém-descoberta, sem mais necessidade de se parecerem com delinquentes de baixo orçamento. O maquiador oferecia um último conselho, explicando que a verdadeira confiança vinha de deixar o like pro Kazu Senpou. A partir daquele momento, os ex-delinquentes se tornaram seus seguidores devotos, chamando-o de sensei com brilho nos olhos. Hime agradecia timidamente pela ajuda, pois devia ser difícil ter maquiado 3 bicho feio daqueles. 3 bicho feio e ainda tu, nada comparado a ter que maquiar a invocação do capeta. Então, perguntou se ela já não se sentia mais preocupada com Kong e os amigos. Sorrindo calorosamente, ela avisa que sim e agradece pela preocupação dele. Foi então que ele percebeu a hora avançada, pedindo desculpas pelo encontro ter sido desviado pela sessão de maquiagem. Mas os olhos da garota brilhavam quando afirmava que estava tudo bem, pois agora tinha um motivo para eles. Nesse momento, ela hesita, começando a corar completamente envergonhada. Então finalmente murmurou que seria bom sair com ele outra vez. O garoto compreendia que era a primeira vez que se sentia verdadeiramente aceito, em contraste com a vida ao lado das invocações do mal. Uma sensação de calma o envolvia, algo com o que não estava acostumado. Depois do sucesso da transformação, Hime se aproxima meio sem graça com o celular acenando, dando a entender que queria tirar uma foto. Assim, o novo grupo registrava o dia com uma foto em conjunto, antes de se despedirem. Gay, muito gay. Ele refletia sobre aquela jornada caótica, mas divertida, entendendo enfim o que significava viver uma experiência juvenil comum. Capítulo 11. Uma fêmea top está chegando. No dia seguinte, ao soar do último sinal, Hime se voltou com um olhar tímido com alguém a chamando. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um aluno confiante perguntou nervosamente à jovem se ela gostaria de sair ao encontro com ele. Gaguejando, logo a garota lança um olhar frio e decidido, falando que isso era impossível. A reação faz toda a sala de aula sentir o ar gélido, deixando o rapaz completamente congelado. Os estudantes cochichavam entre si, acreditando que a resposta severa apenas confirmava os rumores sobre a rainha do gelo inatingível. Enquanto a sala fervilhava de comentários, a garota segurava a bolsa inquieta, sem conseguir explicar suas verdadeiras intenções. Intensamente nervosa, pensa que só disse que queria dizer que não, porque já tinha planos para depois da escola. Frustrada consigo mesma, percebeu que a maquiagem e prática de ontem não havia sido suficiente para superar sua timidez. Sem perder tempo, ela saiu correndo da sala, determinada a continuar suas lições de maquiagem com a Tsumo. É explicado como o rumor inicial de que ela conversava com um estudante transferido se transformou em uma história espalhada por toda a escola, aonde todos afirmavam que finalmente ela havia rompido seu silêncio. Como resultado, uma onda de estudantes esperançosos tentou se aproximar, apenas para receber a mesma rejeição congelante mal interpretada. No telhado, a Tsumo mais uma vez maquiava a bela fêmea enquanto ela comentava que aquilo fazia cócegas. Ali no telhado particular da escola, continuavam suas lições diárias de maquiagem. Ele exibia orgulho, maravilhado com a rapidez com que ela dominava a arte, conseguindo fazer logo depois dele ensiná-la, que logo responde que ele era um bom professor. Assim descobriram que a maquiagem proporcionava a ela a coragem para falar. Ele começou a ensiná-la a fazer sozinha, embora oferecesse ser seu maquiador pessoal sempre que precisasse. Com alegria, ele explicava que ela podia sempre contar com ele, pois era para isso que os amigos servem. A palavra sempre faz a mente de Hime já entrar em choque, pensando que para sempre seria igual a casamento. Vai ter que eliminar as irmãs possuídas dele primeiro. E assim, sua nova vida escolar divertida começou, mas um problema crucial ainda permanecia. Dinheiro, e embora ele seja um ex-sem-teto, continua pobre e lascado. Ele refletia que, embora a presidente tivesse pago o primeiro aluguel, em breve precisaria arcar com todas as despesas sozinho. Sendo assim, percebeu que o dinheiro que tinha estava prestes a acabar por completo. Inquieto, perguntava-se como encontraria um emprego capaz de fornecer renda imediata. Foi então que um carro de luxo freou bruscamente em frente aos portões da Cheron High School, aonde uma figura familiar e glamurosa desceu, cercada por seguranças, confirmando que aquela era a tal nova escola. Com um brilho suspeito nos olhos, ela avança com seus seguranças, declarando que devem encontrá-lo. Enquanto isso, a Tsumo e Hime concordavam alegremente em caminhar juntos para casa, sem perceber a confusão que se aproximava. Ao saírem, notaram uma grande e barulhenta multidão reunida do lado de fora da escola.
Eles se aproximaram para ver melhor, e a expressão dele mudou ao reconhecer a razão do centro das atenções. A famosa idol número 1 estava cercada por fãs frenéticos, implorando por autógrafos e fotos. Assim que seus olhos se cruzaram, ela fica meio corada e grita de longe que aí estava ele. Atsumo olhava incrédulo enquanto a celebridade atravessava a multidão, seguindo diretamente na direção deles. Se aproximando dele confiante, tira seus óculos chamando pelo nome e falando que estava procurando por ele, o que o deixa completamente confuso. Veio cobrar os impostos, é os juros, vai voltar a ser sem teto. Imediatamente, o corpo estudantil inteiro entrou em alvoroço, cochichando e especulando surpreso que o recém-chegado conhece tanto a Rainha de Gelo quanto Asuka, confusos achando que ele estaria saindo com a Rainha de Gelo. Pouco acostumado com os olhares atentos, Atsumo suava nervoso, pensando que isso estava virando um problema, e que depois de tanto tempo nos bastidores ainda não tinha se acostumado em ser o centro das atenções. Rimi permanecia confusa, perguntando para ele quem era a garota e se ele a conhecia, o deixando surpreso por ela não a conhecer. Então, percebendo que Rimi não sabia muito sobre o mundo idol, explica que Asuka era uma idol muito famosa. Empolgado, ele fala sobre o grupo Asterisk e o quanto era popular. Também explica animado que ela estava na mesma escola que ele antes de se transferir, e que sempre foi gentil com ele, mesmo estando sempre ocupada. Mas essa última informação não parece ter deixado Rimi muito animada. De repente, Asuka agarra sua mão, insistindo em conversar em particular, pois tinha um assunto importante. O puxando com tudo para perto, inesperadamente Asuka pede que ele saia com ela. Sem dizer mais nada, a idol começou a arrastar correndo. Os estudantes restantes apenas ficam boquiabertos, observando a famosa correndo com o novo aluno, sem entender nada do que estava acontecendo. Por sua vez, Rimi permaneceu paralisada, exalando uma aura tenebrosa, pensando que eles já tinham planos de irem comer torta de morango. Irritada, ela murmura sobre o que Atsumo tinha dito antes, deles estarem juntos antes e ela ser gentil, transformando-se em uma pontada aguda de ciúmes. Atsumo Baka. Enquanto a multidão conversava animadamente, o carro de luxo da idol aguardava pelos portões da escola. Arremessado no banco traseiro, Atsumo pergunta o que exatamente significava aquilo. Mas Asuka, ignorando suas perguntas, manda o motorista acelerar imediatamente. À medida que o carro arrancava, o estudante entrou em pânico, percebendo que fora abduzido por uma celebridade sem cerimônia. Asuka, isso é basicamente um sequestro. Calma, eu vou te explicar, sabe como é. Corada, ela avisa que já disse que ele não precisava de formalidade e poderia chamá-la apenas de Asuka. O pedido inesperado da proximidade deixou-o envergonhado, comentando que chamá-la assim era bem estranho. Mas agitada, ela responde que já disse que não se importava. Ah tá, essa é a razão pela qual me sequestrou? Eu não te sequestrei, só te arrastei para um carro sem explicar antes. Ela afirma que aquilo era pro próprio bem dele, perguntando se ele já estava duro. Duro de dinheiro, calma lá, não sejamos precipitados. Ela diz que esteve pensando, e Atsumo fica sem graça, refletindo que ela era bem gentil por se preocupar. Suspirando, Asuka declara que a promessa que sua mãe fez não incluía os outros custos gerais. Então, do nada, ela afirma que ele começaria hoje a trabalhar para ela. Isso realmente é um sequestro. Hesitante, ele diz que não tem certeza se esse trabalho servia para ele. Mas com um olhar firme, ela questiona sua surpresa diante da oferta incrível. Coitado, acabou de ser libertado da exploração infantil e já foi sequestrado de novo. A idol recordou sua atuação lendária ao gerenciar as 7 irmãs amaldiçoadas pelo mal, afirmando que suas habilidades eram valiosas demais para serem desperdiçadas. Mas ele, sem graça, pensa que tudo o que fez foi ficar nos bastidores. Ela então, cerrando o punho, admite com um rubor apaixonado que acreditava no talento dele, por isso queria que ele ficasse ao seu lado. Dividido entre desejar uma vida normal e sentir-se lisonjeado pelo elogio, Atsumo hesitou. Percebendo sua indecisão, Asuka fez um movimento desesperado, oferecendo pagamento em dinheiro imediatamente, caso ele começasse agora mesmo. Refletindo sobre, ele percebeu que a oferta era a solução perfeita para sua crise de dureza extrema, e sua determinação de viver uma vida normal começou a vacilar. Asuka se aproximou e perguntou ansiosa se a proposta dela não era suficiente. Aí ela usa a cartada suprema. Meteu um por favor Atsu, parecendo mais um tomate fresco e pronto para ser abatido. Sobrecarregado pelo pedido e pelo fato de estar extremamente duro, ele pensa que isso era trapaça. Assim, no fim acaba concordando.
Logo depois, sua mente rapidamente se voltou para Rime, querendo saber quem exatamente era ela. E ele respondeu inocentemente que Rime era apenas uma amiga, sem compreender as implicações de suas palavras. O olhar da idol se intensificou, com a inveja surgindo enquanto repetia a frase que ele havia dito de forma tão despreocupada. Então, o arrependimento súbito tomou a Tsumo, lembrando-se de ter deixado Rime para trás quando já tinham feito planos juntos. Com um bico possessivo, Asuka exigiu sua atenção completa, já que ele a apoiaria e estava contratado, alertando que ele agora só poderia pensar nela. Totalmente desconcertado pela intensidade, ele só conseguiu concordar nervosamente. Desviando o olhar, ela garante que fará com que ele se concentre apenas nela. Ao chegarem ao estúdio, a Tsumo ficou maravilhado com a grandiosidade do local, mas rapidamente percebeu que estava prestes a ser envolvido em algo muito maior. Ela anunciou que ele seria responsável pela maquiagem de cada membro do grupo. Confirmando, logo a confusão tomou conta de sua mente. Ele protestou, lembrando que isso não fazia parte do combinado. Tá querendo fazer eu trabalhar mais, sua peste. Mas irritada, ela lembrou sua performance com Inuzuki durante um show em conjunto. Tá fazendo corpo mole, seu merda. Meio hesitante, ele a acompanha, relembrando de quando era chamado de inútil pela mãe. O diretor da filmagem, Tekashi Oizumi, recebeu Asuka elogiando entusiasmado, prevendo o enorme sucesso de sua nova música. Ela retribuiu com humildade e determinação, afirmando que colocaria toda a sua alma na performance, e hoje faria isso ainda mais do que nunca. A Tsumo observava admirado a postura profissional, percebendo que estava diante de uma verdadeira top idol. Enquanto absorvia a importância do momento, ele a acompanhou até o camarim do grupo Asterisk, pensando que ela havia escrito a letra da música sozinha. Chegando em frente ao camarim, ele novamente pergunta se ela tinha certeza. O coração acelerou ao perceber que qualquer erro seu poderia comprometer todo o projeto. Assim, tentou recuar, insistindo que outra pessoa seria mais adequada. Mas Asuka interrompeu, o chamando de tonto, explicando que sua escolha se baseava na lenda das habilidades que demonstrou ao maquiar a entidade satânica. Com renovada confiança, ela girou a maçaneta da porta, certa de que os demais membros o receberiam muito bem. Mas primeiro deve se apresentar. Meninas, cheguei com o macho que eu falei pra vocês. Ao entrar, ambos foram surpreendidos por uma cena constrangedoramente gostosa. O grupo de idols estava no meio da troca de skins, e deixando todos simplesmente congelados. De fato foi muito bem recebido. Asuka fechou a porta rapidamente, empurrando-o para fora do cômodo. Você viu? Não viu? Eu não vi nada. Desculpe, eu vi tudo. Essa memória estará eternamente gravada em minha memória. Bom, eu te perdoo. Mas eu não, desgraça! Alguns minutos depois, reentraram cuidadosamente no camarim. Dessa vez para encarar o grupo totalmente vestido. Suzuka, mantendo a calma, apontou que Asuka deveria ter batido antes de entrar, comentando que isso não era comum dela. A estrela principal inclinou-se ainda mais, assumindo toda a responsabilidade pelo erro e pedindo desculpas aos colegas de equipe. Kuan, com delicadeza, sugeriu que levantasse a cabeça, enquanto a líder admitia seu constrangimento e claro erro. Shin e Kuromi começaram a debater a situação, uma minimizando o ocorrido, comentando que era só pensar como um traje de banho, enquanto a outra lançava olhares furiosos e desaprovadores, avisando que não perdoaria isso facilmente. Mitori, sem rodeios, confessou que preferia que a Tsumo tivesse visto ainda mais dela, provocando um choque constrangido em Kozui, que repreendeu a colega por ser uma exibida maluca. O encarando, Suzuka murmura sobre o que deveria fazer quanto a isso, enquanto ele pensa que o trabalho de maquiagem dependia de confiança mútua, e agora tá mó climão. Suspirando, ela finalmente diz que a culpa foi da Asuka, então deixaria passar dessa vez, e sugere que se apresentem formalmente. Com nervosismo, a líder faz a introdução oficial, apresentando a Tsumo como o novo maquiador do grupo. As reações variam entre choque e descrença, enquanto a tensão aumentava com a percepção de que um estudante recém-conhecido assumiria um papel tão importante. Kozu, preocupada, destaca que confiar a aparência de todas as integrantes a um adolescente não parecia sensato, e Asuka também afirma que era muita gente. Kuon, com um olhar sério, expressou sua completa objeção. Embora não tenha nenhum problema com ele e tenha o perdoado,
ela enfatiza a importância da nova música, falando que Asuka se dedicou muito nessa letra, e isso também seria importantíssimo para o grupo inteiro. Sendo assim, declara determinada que não pode deixar isso nas mãos de um estudante que espiona as idols. Novamente pedindo desculpas pelo caos da introdução, incluindo a Tsumu em seu pedido sincero. Com determinação, anunciou que o jovem não era apenas um estudante, mas o melhor artista pessoalmente selecionado por ela para a tarefa. Assim, exalta suas habilidades com paixão, garantindo que essa era sua decisão e a confiança depositada nele não seria em vão, o que deixa todas completamente chocadas. Hesitante, Kun acaba concordando, dizendo que se Asuka tá dizendo, então aceitaria. E Suzuka também concordou. Assim, logo todas as garotas concordaram com sua escolha. A Tsumu engoliu em seco, sentindo o peso das expectativas sobre seus ombros. A tensão diminuiu quando Suzuka, sorrindo, sugeriu que superassem o constrangimento e começassem as apresentações de novo, dessa vez corretamente. Ainda ressalta que se Asuka estava tão confiante assim nele, não tem por que se preocupar. Colocando a mão em seu ombro, Asuka avisa que tudo estava bem e que essa era sua decisão porque confiava nele. Sua confiança inabalável deixou o jovem emocionado, refletindo sobre a fé depositada nele, algo que nunca experimentou antes. Determinado a corresponder à confiança, apresentou-se formalmente, prometendo dedicar-se completamente ao grupo. As filmagens passaram num piscar de olhos, e antes que percebesse, a gravação havia terminado. O diretor e todos ficaram encantados com o resultado final, um verdadeiro testemunho das habilidades extraordinárias delas. Enquanto a iluminação brilhante do palco iluminava cada canto, toda a equipe celebrava a conclusão bem-sucedida das gravações do videoclipe. Separado da comemoração, o jovem refletia silenciosamente sobre sua pequena contribuição para um projeto tão grandioso. Em seguida, a líder do grupo elogiava seu trabalho diante de todos, chamando-o pelo nome, e ele se via completamente tomado pelo pânico diante de tamanha atenção. Suzuka alegre esclareceu que o objetivo era apenas agradecer sinceramente pelo esforço dedicado, deixando-o confuso e meio envergonhado. Graças a ele, as fotos saíram perfeitas, por isso Asuka ressalta seu agradecimento, e Suzuka diz que era verdade. A maquiagem dele deu mais confiança ainda para elas. O jovem tentou desviar os elogios, insistindo humildemente que o sucesso do vídeo se devia ao esforço coletivo. No entanto, Suzuka lembrou sua participação meticulosa, citando como estudar a iluminação e ângulos de câmera com atenção aos detalhes, até mesmo diferentes posições, provando ser um verdadeiro profissional. Caramba, os profissionais das suas respectivas áreas tomaram um salve do cotoco, intancável. Se é assim, tá valendo mesmo o trabalho infantil. Se aproximando, ela diz que de qualquer forma, isso foi o que a líder delas disse com orgulho. Segurando, o diretor pede que ele deixasse de lado a modéstia exagerada, enquanto os outros membros agradeciam pelas dicas. Confusa com a comoção toda, Suzuka pergunta se ele tinha feito mais alguma coisa, e o diretor questiona se ela não tinha percebido. Assim, o diretor declara que o garoto esteve ajudando na gravação inteira, nos mais variados detalhes. Todos os membros da equipe confessam que ele realmente tinha ajudado muito com todo o trabalho, o que deixa as meninas sem reação, pois achavam que era só eufemismo. O reconhecimento deixou todos boquiabertos, imaginando qual a verdadeira identidade do garoto. Nesse momento, a líder sorriu maliciosamente, mencionando que eles ainda não perceberam, mas o trabalho anterior do Atsumo era ser o gerente de todas as 7 entidades demoníacas do Prisma Prismum. O set inteiro entrou em confusão, exigindo explicações sobre o que exatamente isso significava. Assim, ele se viu no centro das atenções outra vez, e Asuka explica melhor as coisas para todos. Ainda sem acreditar, as integrantes mencionam que as maquiagens das irmãs eram perfeitas, e perguntando se ele realmente cuidava do resto da produção também, enquanto o diretor falava que nunca tinha ouvido algo assim, e logo lhe oferece um trabalho, assegurando que poderia contar com ele a qualquer momento. Nesse momento, uma mulher surgiu atrás de todos, concordando que contratar alguém com suas capacidades era uma excelente ideia. A líder do grupo sorriu, claramente satisfeita, menciona que era muito bom que ela estivesse ali. Enquanto a equipe observava confusa, a mulher foi apresentada como Mikaki Hoshigaki, presidente da agência Starliner, responsável pela carreira da líder do grupo. A presidente explicou que Asuka lhe contara sobre ele e assistira ao videoclipe durante o trajeto até ali. A executiva avaliou suas habilidades com um olhar crítico e agradeceu pessoalmente, ressaltando que seu trabalho havia revelado uma nova faceta da artista que jamais tinha visto antes.
Com expressão confiante, estendeu a mão, pronta para lhe fazer uma proposta formal diante de todos, oferecendo que trabalhasse em sua agência. A produção reagiu com entusiasmo, acolhendo-o de braços abertos e garantindo que com sua ajuda conseguirão alcançar feitos incríveis. Asuka também se aproxima, declarando com paixão que poderia alcançar ainda mais sucesso com ele ao seu lado. Por sua vez, ele permaneceu em silêncio, tentando processar a ideia de trabalhar junto dela, imaginando-a brilhando num palco imenso, no auge absoluto da carreira. Mas sua mente rapidamente retornou àquela tímida, porém ressaltada fêmea deixada para trás nos portões da escola. A lembrança do sorriso corado, esperançoso, enquanto ela pedia para se encontrarem novamente, firmou sua decisão. Assim, avisa que sente muito, explicando que achava que suas habilidades não eram suficientes e que por ora possuía outras prioridades que desejava seguir, admitindo que agora seu verdadeiro desejo era viver uma vida escolar normal. Com uma profunda reverência, apresentou desculpas atônita à equipe de produção por recusar a oportunidade. A presidente aceitou sua decisão com um sorriso triste, dizendo que sentia muito a Asuka. E assim avisa que essa conversa tinha acabado e que todos deveriam ir. A idol, com um rubor determinado e olhos marejados, prometeu silenciosamente que nunca desistiria. O diretor quebrou a tensão com otimismo, dizendo que espera que trabalhem juntos de novo no futuro. E a produção ofereceu calorosamente que ele poderia visitar o estúdio e usar os equipamentos sempre que quisesse. Os membros do grupo também o convidaram de volta. Na próxima venha para uma sessão de biquíni. Você ousa recusar o convite da Asuka, seu verme. Olhando todos, ele sente um aperto no coração por ter recusado uma oportunidade tão grande. E se desculpou com a equipe, na esperança de ainda poderem colaborar no futuro. No carro, Asuka resmungava, já planejando o próximo movimento para conquistá-lo. Sugiro cordas e algemas. Ela refletia sobre sua surpresa, admitindo ter certeza absoluta de que ele aceitaria a oferta. Enquanto o veículo avançava, ela prometia que na próxima vez esclareceria qualquer mal-entendido. Um rubor determinado coloria seu rosto, enquanto elaborava um presente especial, certa de que o deixaria feliz. Mais tarde, à noite no dormitório, ele comemorava falando que finalmente tinha conseguido. Finalmente possuía um smartphone novinho em folha. O presente era de Asuka. Agora, finalmente ele pode acompanhar seu streamer favorito novamente. Um flashback mostra ela dando a ele depois do show. O smartphone, sem graça, avisando para ele não se preocupar com o preço. É apenas usar como achar melhor. Além disso, também ajudaria no trabalho. Logo ficou sem graça ao perceber que o papel de parede do celular era uma foto fofa da Asuka piscando. O Toba, sentado em seu quarto, sentia-se grato por finalmente ter um telefone após recomeçar sua nova vida. Mas suspirou envergonhado ao notar que Asuka bloqueou o celular, impedindo-o de mudar a foto do papel de parede. Ao olhar o relógio, percebeu que a transmissão ao vivo que aguardava estava prestes a começar. Então, enquanto a transmissão começava, a streamer acenava para a câmera, pronta para dar continuidade à popular série de Doki Doki. De repente, uma percepção chocante atravessou sua mente. A streamer que tanto admirava era na verdade a gostosa da Rimi-san. Então refletiu sobre quanto tempo havia se passado desde a última vez que conseguira acompanhar suas lives. No meio do jogo, a voz da streamer se elevava em frustração, acusando um gato ladrão de arruinar sua partida. O felino do jogo havia roubado suas uvas super raras, provocando uma indignação extrema dela. Com um bico adoravelmente irritado, ela demonstrava sua frustração genuína, o que o deixou intrigado por ela parecer bem brava naquele dia. Ao refletir melhor, percebeu que o gato de caudas douradas lhe lembrava alguém muito familiar, mas logo se convence de que provavelmente estava apenas cansado do dia longo e enxergando coisas. De qualquer forma, ele se desculparia com ela corretamente no dia seguinte. Na manhã seguinte, nervoso, tentou pedir desculpas, mas a garota corada e claramente incomodada disse para não se preocupar. Para remediar a situação, ele ofereceu-se para comprar alguma coisa como pedido de desculpas e logo pergunta o que ela achava de donuts. Eu adoro rosquinhas. Imediatamente, os olhos da garota brilhavam enquanto declarava que isso seria maravilhoso, e a Tsumu pensa que ela realmente gostava muito de doces. Em seguida, com entusiasmo, ela anunciou que finalmente havia conseguido algo que queria, deixando-a completamente confusa. Então revelou seu novo smartphone, uma atualização significativa para sua nova vida. Rimi celebrou a novidade, enquanto ele dizia que agora poderia sobreviver sozinho.
Nesse momento, casualmente, sugeriu que trocassem números, deixando a garota sem palavras. A simples proposta fez sua mente disparar e desviar o olhar, compreendendo o que isso significava para o relacionamento deles. Não significa nada. Mais tarde, em sala de aula, os colegas notaram seu humor incomumente alegre, gerando sussurros entre eles. Um novo boato começou a se espalhar, porém ela permanecia completamente alheia ao que acontecia. O burburinho tomou conta da sala, enquanto os estudantes não conseguiam conter a empolgação pela novidade. Atsumo se encolheu envergonhado, presumindo que toda a comoção se devia à sua aparição no dia anterior com a fêmea amplamente conhecida como Asuka. A voz do professor cortou a conversa, anunciando a chegada de um novo aluno transferido. Lá vem o golpe. Com a porta se abrindo lentamente, ele percebeu que não era mais o único novato. Nesse momento, ambos fixaram o olhar em choque e descrença diante da figura familiar na entrada. A nova estudante era nada menos que a famosa Asha Asuka, que cumprimentou a turma com um sorriso radiante. Segura, segura que tá caindo! Toda a população masculina da sala ficou boquiaberta diante da súbita aparição da celebridade. Enquanto os meninos perdiam a cabeça, o entusiasmo de Rime se transformava em preocupação e profundo desejo por derramamento de sangue. O caos tomou conta da sala à medida que todos reconheciam o centro do grupo Idol Asterisk. Por sua vez, a jovem celebrou a atenção, confirmando alegremente que realmente era ela mesma. Após alguns instantes, para retomar a ordem, o professor indicou um assento vago para a nova aluna. E claro que para o espanto do Atsumo, o lugar apontado ficava exatamente ao seu lado. Assim, ela senta com um ar encantador ao seu lado, enquanto Rime, que antes estava radiante, agora exibe um profundo desejo por violência. Entre as duas, ele pensa constrangido que normalmente ficaria feliz com essa situação, mas por alguma razão se sente em zona de risco. E ainda que aquele cenário parecesse um sonho, rapidamente se transformava em um verdadeiro pesadelo. Já vestindo a camisa 10, a nova fêmea lançou uma piscadela atrevida na direção do garoto, exibindo um sorriso presunçoso, enquanto perguntava se ele estava surpreso em vê-la. Tomado pelo choque, ele exigiu saber o motivo da transferência repentina, recebendo como resposta uma confissão alegre de que o único desejo dela era estar na mesma escola que ele. Com as bochechas ruborizadas, porém confiante, prometeu que dessa vez não o deixaria escapar. Logo depois, ela voltou sua atenção para a colega de classe e com um sorriso limpo e sereno, pergunta se ela era a Himejimi-san, dizendo que era um prazer conhecê-la. O que já querendo puxar a peixeira, Rime responde o mesmo. Desconcertada, a waifu tentou recuperar a atenção do rapaz, sugerindo que trocassem números durante o almoço. A cena, porém, foi interrompida pela Asuka, com uma risada presunçosa. De forma provocativa e com um sorriso satisfeito, mencionou que parece que ele estava aproveitando o celular que ela deu para ele. Que o caos seja lançado, que vença a melhor fêmea. Para completar, revelou que seu próprio contato já estava salvo, fixo na chamada rápida de emergência e avisando que já tinha pegado o contato dele também. Por isso, não precisavam trocar contatos. Ouvindo aquilo, Rime quase chora por sua quebra de expectativas completamente frustradas. Assim, os olhares das rivais se cruzam em um duelo silencioso, porém mortal, faiscando com hostilidade contínua. Eu apostaria na Asuka, porque ela tem mais recursos e conhece ele há mais tempo. Até a mãe dela conhece o cara. Mas vou apostar na Rime, ela tem mais cara de assassina. A estudante de semblante tímido se viu completamente desarmada diante da ousadia daquela gata ladra. Enquanto confiante, Asuka perguntava se ela tinha dito alguma coisa. Faíscas invisíveis pairavam no ar, sinalizando o início de uma guerra silenciosa. Com o rapaz encurralado entre as duas, suando frio ao perceber que aquela cena não era diferente do confronto na transmissão de Kaguya. O duelo entre as duas lembrava perfeitamente a disputa entre o gato ladrão e a streamer, agora transportado para a realidade diante de seus olhos. Preocupado, ele pensa que talvez o sonho de uma vida colegial tranquila havia se despedaçado por completo. Enquanto isso, na mansão dos Amagasaki, uma tempestade rugia, refletindo o caos que se desenrolava entre aquelas paredes. No interior, encharcado pela chuva, a quinta filha da família se perguntava irritada, afinal, o que tinha feito de errado. Seu celular vibrava sem parar com mensagens, enquanto ela murmurava que tudo o que queria era ser reconhecida como a melhor.
Próximo capítulo, o exorcismo de uma das 7 entidades do mal. Uma ligação urgente rompeu o silêncio, exigindo a atenção da jovem idol possuída. Irritada, Inuzuki atendeu de mau humor, resmungando pela interrupção enquanto ainda repousava no covil do demônio. Do outro lado, a novata Reima, em pânico, alertava que as coisas estavam fugindo do controle. A veterana indiferente zombou do aviso, classificando-a apenas como uma novata sem experiência. Com desdém, reclamou que a ligação havia atrapalhado seu descanso, absorvendo as almas das pobres vítimas que coletou. A estagiária insistiu que se tratava de uma emergência, mas a idol permaneceu alheia, sem demonstrar a menor preocupação. Somente as próximas palavras conseguiram penetrar sua indiferença. Ela estava em alta na internet. Ao invés de receio, ela deu um sorriso vaidoso, satisfeita ao acreditar que seu plano de viralizar finalmente deu certo. Se o objetivo era viralizar, deu certo mesmo. Tomada pelo orgulho, concluiu que sua selfie era responsável pelo sucesso, forçando a crença de que nunca precisara de ajuda do irmão. Sua mente, já mergulhada em delírios de grandeza, começou a imaginar a ascensão meteórica ao topo do mundo idol. Entretanto, a comemoração cessou no instante em que leu a verdadeira notícia em alta. O destaque não era sobre si, mas sobre a rival Asuka. O artigo exaltava o novo videoclipe do grupo Asterisk. Tomada por uma fúria silenciosa, o bicho ruim tentou menosprezar o feito das concorrentes, convencendo-se de que não passava de artistas medíocres. Ainda assim, a chama da vitória ainda queimava em seu interior, lembrando que iria viralizar também. Confiante, ela ri, falando que vai esmagar aquele vídeo promocional e provará que é a melhor de todas. Contudo, a realidade veio com um soco. A notícia que dominava as manchetes a respeito dela não exaltava vitórias, mas sim anunciava um escândalo capaz de destruir sua carreira. Ela havia postado uma foto bêbada, em meio a várias latinhas de cerveja. Bah, muito burra. O sorriso vitorioso se quebrou em um instante, dando lugar a um olhar de puro e absoluto choque. Os olhos arregalados refletiam o horror, enquanto lia um comentário onde perguntava se ela simplesmente decidiu arruinar sua carreira. O pânico tomou conta ao lembrar que acreditava ter escondido a lata da câmera, mas logo percebe que esse não era nem de longe o caso. A pateta conseguiu vazar 3 latas na foto. A manchete confirmava seus piores medos e a percepção de que sua carreira estava prestes a se transformar em cinzas, sem chance de alcançar o topo, se fazia insuportável. Ainda assim, em meio ao caos, surgiu a ideia de que talvez houvesse um jeito de escapar. Um sorriso enlouquecido se desenhou, convencida de que a solução era simples, bastava deletar a foto incriminadora. Com confiança, avançou para apagar a evidência, acreditando que isso resolveria o problema por completo. E assim, apaga a foto aliviada, pensando que agora as coisas ficariam bem. Mas recebeu outra ligação de Rema. Assim, atendeu tomada pela irritação, sem imaginar o que ainda poderia ser tão urgente. A estagiária implorava, tentando explicar a forma correta de lidar com o escândalo, que já se espalhava por toda a mídia. Confiante, o mal presunçosamente respondeu que já resolveu isso deletando a foto, o que deixa a assistente completamente chocada, avisando que simplesmente deletar a foto era ruim. As palavras seguintes a atingiram-na como um caminhão. Se ela fizesse isso sem dizer nada, seria basicamente como admitir a culpa. Enquanto a tempestade castigava a mansão por fora, outra ainda mais devastadora explodia por dentro. O celular começou a vibrar sem controle, sinal de que os problemas estavam apenas começando. Centenas de notificações inundaram a tela, cada uma servindo como um prego no caixão de sua carreira. Toda a confiança desmoronou, substituída pelo terror da consciência de seu erro. O fluxo interminável de alertas se transformou em um rugido ensurdecedor, levando-a ao limite. Uma maré de ódio digital a atingia sem piedade. Sua imagem, cuidadosamente construída ao longo dos anos, desmoronava em questão de segundos. Consumida pela fúria, explodiu em um surto, berrando que era diferente deles, pessoas ordinárias, por isso deveriam perdoar qualquer coisa que ela fizesse. Encurralada no quarto, não havia como fugir do ataque implacável contra sua reputação. Já exausta e derrotada, lançou o celular contra a parede, numa tentativa desesperada de silenciá-lo. Mas o aparelho continuava a vibrar, lembrando sem parar da vergonha. À medida que entra em desespero, as lágrimas tomaram seu rosto enquanto repetia sem parar, pedindo para aquilo parar. Eu disse para, tá doendo. Assim, encolheu-se no chão, reduzida a uma sombra de si mesma. Primeiro exorcismo concluído com êxito e satisfação. Na manhã seguinte, a cidade despertou calma, mas as consequências da noite anterior apenas começavam.
Dentro da agência Magasaki, o presidente já lidava com os desdobramentos. O olhar fixo no relatório de notícias denunciava a gravidade do desastre, enquanto exigia explicações imediatas. A secretária Kami relatou que a jovem, agora abatida, havia se trancado no quarto. Amana, a presidente da AY, fervia de indignação, lembrando que dera liberdade às herdeiras sem jamais esperar tamanho desastre. Em seguida, manda que chame a gerente dela. Sem rodeios, a presidente foi direto ao ponto, exigindo os números reais do prejuízo. Kami aflita começou a explicar sobre a imagem de bêbada, perca de comerciais, penalidade de multas e cancelamentos de apresentações. Com isso, apresentou uma soma catastrófica, ultrapassando a marca de 100 milhões de ienes. A presidente ardia em fúria, não pela crise da própria filha, mas porque poderia ter comprado um barco com esse dinheiro. A menina conseguiu estragar tudo em uma semana, meu Deus. E com a voz carregada de gravidade, concluiu que para recuperar as perdas, as demais filhas da Magasaki teriam que trabalhar ainda mais. Speedrun de 100 milhões à falência. Ouvindo aquilo, a secretária não conseguia acreditar que apesar da ruína da filha, tudo o que a mãe pensava era com o like pro Kazu sem pau. Amém. Enquanto a líder via apenas ganância, o desprezo absoluto de sua assistente se tornava evidente. Então a cena se volta para a nova estagiária colegial mal remunerada, aonde acompanhava Yamayoro, que comentava com calma sobre o escândalo, sem se surpreender pelo fato da irmã insensata ter cometido mais um erro. Rema escutava com expressão profundamente preocupada, incapaz de compartilhar o mesmo desapego gelado da atriz. A filha mais velha declarou que Inuzuki não tinha ninguém além de si mesma para culpar pelo desastre. A estagiária tentou expor sua preocupação, mas a jovem a ignorou, reduzindo com crueldade os únicos atributos da irmã a uma energia imprudente. Logo em seguida, Yamayoro pediu friamente os materiais para seu próximo papel. Mais uma que vai fazer speedrun de cagada. A aprendiz entregou os papéis de forma nervosa, incerta se a atriz havia realmente desistido da irmã em apuros. Ela lançou um olhar de desdém para o roteiro, comentando que a preparação estava muito menos detalhada do que estava acostumada. Assim, a atriz pergunta se isso era tudo. A Early Access confirmou que aquilo era tudo, enquanto a novata ainda lutava para compreender o que seria afinal materiais mais completos. Nesse instante, a memória da aprendiz trouxe à tona o trabalho do antigo empresário, que preparava anotações exaustivas sobre entonação, expressões e psicologia profunda das personagens. Ela ficou atônita ao perceber que o nível de suporte fornecido por Atsumo era algo praticamente inexistente no resto da indústria. Mas a atriz zombou da ideia, questionando por que não poderia simplesmente estudar o roteiro e ajustar sua atuação no set. Seu olhar gélido revela uma arrogância enraizada, desvalorizando por completo o trabalho meticuloso do irmão. Virando-se com indiferença, ainda perguntou de maneira cortante se a estagiária esperava que ela perdesse tempo com detalhes desnecessários, e arrogantemente afirmando que o trabalho de um ator era simples, bastando apenas recitar as falas escritas. Ignorando as preocupações da novata, concluiu que já estava quase na hora de sua filmagem começar. É isso, tô nos atuais. Se gostou dessa reconfortante história de exorcismo e waifus saudáveis, já sabe, compartilha com um amigo e deixa o like e um comentário para me ajudar com o engajamento, para mais pessoas poderem apreciar essa história. Eu sou Kazu Senpao-chan e nos vemos na próxima!